atenta aqui ao chat, então, à medida que vocês forem colocando as dúvidas, eu vou tentar fazer com um paralelo aqui com a explicação da teoria. Então, vamos lá. A nossa palestra hoje tem o objetivo de trazer algumas possibilidades, né, algumas formas de resolução de conflitos entre alunos que apresentem um transtorno positivo desafiador. Bom, então, isso vai exigir de nós, professores, e eu me coloco, porque eu também sou docente em uma instituição de ensino superior, e aqui no REMA também, já há bastante tempo. E à medida que a gente vai falando desse tema, né, nós vamos entendendo que esta criança, este adolescente que apresenta esse transtorno, ele vai exigindo que o docente desenvolva algumas habilidades. Então, eu tentei listar aqui, né, de uma maneira mais resumida, porque a gente até tem um pouco... o nosso tempo é restrito, e esse tema é muito mais trabalhado dentro dos nossos cursos de pós, mas, né, para esse momento aqui, acho que é o suficiente. Bom, então, vamos a essas habilidades. A primeira é a habilidade de comunicação. E aqui tem um termo junto com a comunicação, que é a comunicação específica. Então, o que será essa comunicação específica? Quando nós falamos com os nossos alunos, de alguma maneira, isso tem sempre uma repercussão positiva ou negativa. Ou seja, então, a forma como os nossos alunos vão responder, a maneira como nos comunicamos com ele, também vai depender do modelo de comunicação que nós usamos. Indo especificamente para alunos com transtorno positivo, nós podemos perceber que essa comunicação, ela precisa ser um pouco mais assertiva. Ela precisa ser muito mais direcionada do que para alunos que não têm nenhum transtorno. No caso do TOD, o que a gente percebe é que esses alunos buscam o tempo todo serem notados dentro de sala de aula. Essa busca, essa maneira um pouco inversa de ser visto, né, porque eles vão se utilizando aí de maneiras opositivas, eles vão argumentando com o professor, eles vão se colocando numa posição aí de autoridade, né, de autoridade que eu digo diante do professor, porque eles tendem a deixar o professor numa posição igual a deles. Então, isso faz com que a gente tenha que utilizar uma comunicação mais direta, mais olho no olho, né? Essa necessidade de olhar de uma maneira ali bastante direta para o nosso aluno é muito importante para que ele perceba que ele está sendo visto, que ele está sendo ouvido, que ele está sendo atendido na medida que o que ele está solicitando faça sentido. Então, essa maneira de nos comunicarmos faz com que a gente tenha que desenvolver esse tipo de comunicação. Os professores, nós docentes, de algum modo, já desenvolvemos a nossa habilidade de comunicação. Né? Isso faz parte do nosso trabalho diário. Mas aqui a gente não está falando dessa comunicação, dessa oratória. Nós estamos falando desta comunicação direta, né, que este aluno necessita, dessa comunicação focada no aluno com TOD. Para isso, né, a gente pode usar dessa comunicação tanto direta, olho no olho, pedir, né, tentar ficar na mesma altura do aluno, fazer com que ele perceba que a gente está notando a presença dele. E para isso, muitas vezes, a gente vai ter que usar de alguns recursos. Né? A gente vai ter que abrir mão e buscar estratégias que facilitem essa comunicação. E para isso, então, a gente vai... É a nossa segunda habilidade aqui. É tentar estabelecer, neste ambiente escolar, a promoção de jogos. Né? E eu estou trazendo jogos, atividades, por quê? Porque o jogo, ele sempre traz a reciprocidade. Né? O jogo faz com que a criança se interesse por aquilo que está sendo colocado, porque vai fazer com que ela participe, vai fazer com que ela se divirta, mas o jogo também tem essa capacidade de promover essa troca. E é nessa troca que a gente vai, né, apostar que isso possa ser uma troca muito positiva. Claro que aí também vai exigir uma mediação do professor. Né? Primeiro perceber o quanto esse aluno está conseguindo brincar, né? O quanto esse aluno está conseguindo fazer parte, entender daquele jogo. Porque, gente, fazendo um parênteses aqui, trazendo uma informação bastante importante, coloco a necessidade dos alunos com TOD também serem compreendidos dentro dessa dificuldade de aprendizagem que geralmente está associada ao TOD. Nós temos alunos com dificuldades na linguagem, dificuldades na interpretação, dificuldades ali bastante específicas de aprendizagem que geram nestas crianças uma condição de reação. Ou seja, quando eles têm dificuldade de interpretar aquele conteúdo, de fazer parte daquilo que está sendo proposto, a reação deste aluno é sempre desproporcional. É o que a gente vê muito na prática, né? No momento de uma crise de agressividade, é um momento que isso muitas vezes pode ser um gatilho para essa criança, né? E ela ter uma reação ali bastante intensificada diante daquilo que está sendo proposto, certo? Então, mediar essas relações por meio de jogos e de atividades que façam com que eles consigam participar e, a partir dessa participação, conseguir trazer a reciprocidade. Claro que aí o professor precisa ficar muito atento à maneira como esse aluno está jogando, como ele está participando e como os demais alunos também estão estabelecendo essa relação com ele. Então, isso aí, né, essa segunda habilidade é bastante necessária para nós. Uma outra habilidade é a escuta ativa. Então, vamos fazer uma diferenciação aqui. Ouvir algo é bastante diferente do que escutar algo de maneira legítima. Por exemplo, quando eu escuto sobre algum assunto, né, e eu estou me colocando aqui, mas vamos colocar no geral, né, quando se ouve alguma coisa, a nossa tendência quase que natural é já pensar numa resposta. Inclusive, elaborar essa resposta mentalmente. A escuta ativa, pessoal, ela se difere desse modelo de pensamento porque ela traz a condição de uma escuta genuína. Então, você está ali para ouvir o que aquele aluno tem a dizer, sem fazer julgamentos, sem tecer comentários do tipo comparativo com outros alunos. Então, é uma escuta muito genuína. E quando essa escuta é praticada, o aluno se sente acolhido. Ele se sente, de fato, ouvido. Portanto, também é uma habilidade que faz com que a gente exercite. Não é fácil escutar alguém, né? Não é fácil escutar o nosso aluno sem que o nosso pensamento, de algum modo, já vá buscando respostas para aquilo. E o professor,
ele tem sempre um raciocínio muito lógico desenvolvido. A nossa tendência é resolução de problemas, é tentar fazer com que aquela situação, né, traga ali, tenha um fim. Então, a escuta ativa, ela é contrária a isso, né? A ideia não é tecer nenhum tipo de pré-julgamento, e muito menos de fazer com que essa criança não se sinta ouvida. Sabe aquela brincadeira que se diz que muitas vezes a gente vai construindo uma resposta em cima da sofrência do outro? E às vezes há até uma competição, a criança vem e conta um problema e o professor diminui esse problema dizendo que o dele é muito maior, ou que o dele traz muito mais sofrimento. Então é esse modelo de pensamento que a gente precisa evitar. E para que a gente tenha uma escuta de fato ativa, a gente precisa desarticular um pouco essa construção, né, de resposta que vem de uma maneira muito natural, né, para qualquer pessoa. Então, né, é uma terceira habilidade aqui que eu coloco como muito necessária. O rastreamento, gente. O que seria esse rastreamento? Esse rastreamento é um acompanhamento deste aluno. É esse aluno entender que esse professor está voltado para o aprendizado dessa criança e está, principalmente, preocupado com isso, né? Querendo ver melhora, apostando que esse aluno vai conseguir desenvolver habilidades importantes para o seu desenvolvimento. Então, é realmente mostrar ao longo do tempo que há uma preocupação real com esse desenvolvimento, né? E por isso que a gente chama de rastrear, porque você vai ficar atrás mesmo, né? Vai ficar ali sempre vigilante com esse aluno, para que ele entenda que ele é tão importante quanto os demais. Na maioria das vezes, os alunos com TOD, eles querem muito essa relação afetiva com o professor, mas eles têm muita dificuldade em solicitar isso, ou em dizer isso para o professor que orou, né? Às vezes a criança não tem essa condição, mas ele vai, né, buscando isso de uma maneira muito torta, muito negativa. Então, quando o professor vai se colocando nessas duas condições, de escuta, de promoção de ludicidade dentro da sala de aula, de uma comunicação muito direta, muito transparente, ele vai construindo uma relação bastante diferente. Ele vai construindo também uma relação legítima. E por fim, gente, o tempo todo estar preocupado com a nossa reflexão sobre não só o aluno com TOD, mas com a nossa prática. Existe uma coisa muito comum, que a neurociência, inclusive, explica, que é nós entrarmos no modo automático. Não é mesmo? Executamos com muita frequência aquele tipo de atividade, isso está muito presente. E o professor, assim como qualquer outro profissional, ele também automatiza as suas ações. Ele também automatiza as suas respostas. Até porque aquele movimento de sala, aqueles alunos se tornam conhecidos. Então, tudo isso vai se tornando muito comum. E diante deste comum, né, desta habituação, que esse é o termo que a gente pode usar aqui como referência à neurociência, é que faz com que a gente pare de refletir. E que nós, muitas vezes, entramos nesta dinâmica, né, essa dinâmica que a própria sala produz, e paramos de pensar sobre os nossos alunos. E no caso aqui do nosso congresso, que está muito focado, né, nos transtornos no caso no TOD, no TDAH, a gente precisa o tempo todo estar voltado para o conhecimento desses transtornos, para a compreensão desse transtorno naquele nosso aluno, porque aí também existe uma diferença, né? Por mais que a gente tenha lá todo um descritivo de sintomas, que vem via DSM-5, né, que é o nosso manual aqui da psiquiatria, que nos ajuda a encontrar critérios diagnósticos, que faz com que a gente tenha aí um embasamento. Portanto, essa necessidade, né, que o professor precisa ter é da compreensão do transtorno. Por quê? Porque o TOD, em particular, né, pensando o TOD é um transtorno disruptivo do comportamento, diferente do TDAH, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Nós estamos falando de dois transtornos diferentes, né, de origens diferentes. No TOD, nós temos, sim, um transtorno que vai aparecer. A criança, ela não nasce com TOD, ela desenvolve o TOD por meio aí de fatores multifatores. Então, esse transtorno, ele também precisa ser muito estudado. Eu tô vendo que vocês estão fazendo algumas perguntas aqui, né? Mas que idade que a gente pode pensar em começar a diagnosticar? Pessoal, essa é uma pergunta que hoje a gente vai ficando... Né, se eu pudesse dar uma idade média aqui para vocês, eu diria por volta dos 4 anos. Só que nós já temos crianças muito mais jovens, né, com uma idade muito anterior, já sendo diagnosticadas com TOD. Só que a gente não pode esquecer que existe uma linha do desenvolvimento. Né? Então tem uma linha de desenvolvimento que a criança vai adquirir ainda esses limites. Então quando a gente vai falando de limite, de regra, né, dessa borda aí que a criança precisa construir, a gente precisa compreender que tem um desenvolvimento que vai acontecer, né? Esse cérebro, inclusive, está dentro, até os 3 anos, ele está dentro do período do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem aí muita condição sináptica, né, desse cérebro, de estimulação e tudo mais. Então, portanto, é que a gente entende que até os 3 anos, a gente está lidando com uma criança em muitas aquisições de habilidades cognitivas e comportamentais. Então, por isso, né, que a gente começa a pensar, né, no diagnóstico acima de 4 anos. Muito comum as crianças serem diagnosticadas com o TOD, com 5, com 6, com 7, né, até os 10 anos, muito comum. Então, eu ia falar uma outra coisa, né? Acabei entrando em outro assunto, mas aqui eu preciso trazer essa informação que quem tem aluno com TOD sabe muito bem que esse transtorno em particular, ele é o transtorno que mais impacta as famílias, certo? E por quê? Porque é um transtorno muito pré-julgado. Então, é um transtorno onde a escola, muitas vezes, traz ali acusações, que essa criança é mal educada, que os pais não dão limite. Então, isso, gente, é verdadeiro? Né? Pode até ser. A gente tem, dentro dos fatores de risco para o TOD, famílias, 3 modelos de família. Mas aqui eu quero deixar bem claro para vocês. Fatores de risco. Não quer dizer que necessariamente famílias que atuem desta forma terão crianças que desenvolverão o TOD. Mas nós temos 3 modelos de família que podem, né, ter mais filhos que apresentem o TOD. A primeira são famílias negligentes, que negligenciam qualquer tipo de cuidado. Seja o cuidado físico,
né? Seja o cuidado emocional, intelectual. Então é uma negligência, né? Não há cuidado algum. Essa criança se autogerencia, ela própria cuida dela, só que uma criança não tem condição de se autogerenciar, né? A autogestão é grave. Os pais são responsáveis por aquela criança até 18 anos. Então a gente tem, senão, caso não houvesse isso, gente, as crianças não necessariamente, né, precisariam de pais. Então a gente tem essa necessidade e os pais são responsabilizados por seus filhos até 18 anos. Então, quando se negligencia qualquer situação de afeto emocional, cognitivo, alimentício, carências nutricionais, né? Então isso pode ser, sim, um fator de risco para o TOD. A outra é a família extremamente, aquela família onde tudo pode, né? Aquela família onde não existe limite, o meu filho tem que ser feliz a qualquer custo, uma família que é muito permissiva, é uma família que o tempo todo vai fazendo com que essa criança, por mais que ela tenha atitudes negativas, essas atitudes não são em nenhum momento punidas ou repreendidas. E o terceiro modelo de família são aquelas autoritárias, famílias onde nada pode. Certo? Então, quando nada pode, também é uma família que apresenta aí um fator de risco para o TOD. Eu sei que vocês estão perguntando, gente, eu não estou conseguindo acompanhar porque está tendo muita pergunta aqui, mas alguém me perguntou sobre sinais. Qual é a diferença entre limites e se essa criança tem o TOD? Essa definição, ela pode se balizar no seguinte. A falta de limites, quando a gente vai fazer a repreensão, vai fazer essa imposição, o que ocorre? A criança ela pode até tentar se opor naquele momento onde o limite é imposto, quando ela está frustrada, certo? E ela aí vai reagir a essa frustração. Algo absolutamente cerebral, não é mesmo? Quando a gente fica frustrado, o que o nosso cérebro faz? De alguma forma, libera-se alguns neurotransmissores e a gente fica chateado, entristecido e pode ficar com raiva, inclusive. Entretanto, a criança com TOD, ela vai agir de maneira positiva constantemente, frequentemente. Aí está a diferença daquela criança que reluta em aceitar o limite, mas de alguma forma isso acontece, né? Ela até questiona, mas por quê? Mas eu não quero. Ela até reage, mas ela aceita. E isso, quando a gente está, né, em contrapartida, no TOD não acontece. Essa criança reage sempre dessa maneira intensa, dessa maneira combativa, né? E principalmente desproporcional. Tá, pessoal? Acho que essa palavra ela ajuda muito a gente a caracterizar o TOD. Então, essa condição de fazer com que a criança reaja àquilo que está sendo imposto frequentemente, desproporcional, né? A reação emocional dela é desproporcional ao que está sendo colocado, isso é um sinal de alerta. Essa criança é uma criança mais difícil, uma criança que não tem controle das suas emoções. Isso também é muito associado ao TOD. Uma criança sempre muito irritada, o tempo todo ela está muito irritada, tendo sempre a sensação que ela vai perder o controle. Isso também é muito claro na criança com TOD. Então, são sinais extremamente importantes, né, para nós professores entendermos, até para poder mediar conflitos. E eu quero trazer um exemplo que vai ajudar vocês. Sim, Graziele, crianças com TOD podem fazer uso de medicamentos. Geralmente são medicamentos que ajudam no controle da agressividade. Certo? Então, a gente tem aqui algumas medicações que são específicas para conter essa impulsividade e, consequentemente, né, a agressividade. Então, voltando aqui para o tema, essa situação que nós precisamos entender do transtorno para fazer mediações, suponhamos que dentro da sala de aula você tem um aluno que tem uma crise de agressividade. Sabemos que, se neste momento você entrar no embate com ela, isso vai piorar. Isso vai fazer com que ela grite mais, isso vai fazer com que ela continue a ser, né, a estar naquele momento de oposição, tá? Gente, a oposição, e essa informação é muito importante, ela traz e desperta e libera dopamina no cérebro da criança com TOD. Então, por isso, o que é dopamina? Neurotransmissor que faz com que a gente sinta prazer, que faz com que a gente se sinta bem. Então, quando você entra nesta oposição, você está reforçando aquela atuação. Por isso que a gente precisa, né, ficar ali ao lado, proteger as demais crianças. Uma coisa muito importante é que a classe, né, que a sala de aula, que os demais alunos compreendam sobre esse transtorno, para que eles não se assustem, para que eles também não entrem, né, nesse repertório agressivo, para que eles não provoquem. Porque quando eles têm essa informação, os demais alunos podem ser grandes coadjuvantes nessa condução da sala de aula. Então, né, mais uma maneira que a gente aprende a mediar conflitos é compreendendo sobre o transtorno. Tá? Este aluno, ele precisa muito de motivação. Ele precisa muito do reforçamento positivo desse professor. Por quê? Porque é um aluno que está muito acostumado a ser estigmatizado. Ele é o briguento, ele é o chato, ele é um aluno que cria confusão. Então, ele vai ganhando esses rótulos. E ele realmente vai, né, de algum modo, ele vai fazendo referência ao que é depositado sobre ele. Portanto, gente, essa condição de fazer com que esse aluno se sinta motivado, e como que o professor pode fazer isso? Né? Como que o professor pode trazer aí uma maneira de motivá-lo? Tem uma sugestão que eu estou fazendo aqui, que é com relação às adaptações. Então, né, de sentar junto à equipe pedagógica, poder olhar essa avaliação, né, que pode vir. Quem que diagnostica o TOD? Psiquiatra, neurologista, são os dois, neuropediatra, né? São os dois médicos que geralmente diagnosticam. Equipe multidisciplinar auxilia nesse diagnóstico. Então, por exemplo, nem sempre é possível a família buscar uma investigação cognitiva mais completa, que é referente ou uma avaliação neuropsicopedagógica ou uma avaliação neuropsicológica, que vai fazer com que a gente tenha muitos dados sobre o funcionamento cognitivo dessa criança. Quando a gente tem essa avaliação, isso nos ajuda muito, porque a gente vai entender quais são as habilidades, mas também quais são as dificuldades, para que a gente não bata o tempo todo de frente com as dificuldades. Elas já estão ali instaladas. Então, essa sugestão, né, de trazer esse olhar mais motivador, trazer essa criança mais para perto do professor, geralmente, com muita frequência, e é bastante raro que o TOD apareça sozinho. Ele sempre vem com comorbidades. Ou ele vem acompanhando o TEA, ou ele vem junto com o TDAH. Então, na maioria das vezes, a gente tem uma criança distraída, agitada,
com TOD, né? Que é distraída e agitada, eu já estou fazendo referência ao TDAH. Então, colocar essa criança, né, realizar adaptações importantes dentro de sala de aula, colocar mais próximo ao professor, para que o professor tenha uma comunicação mais direta com ela, e fazer essa vinculação. É muito importante que o professor vincule com essa criança, construa um vínculo, e este vínculo possa oferecer segurança, acolhimento e afeto. Lembrando, gente, vocês estão perguntando aqui causas do TOD, né? Fatores de risco para o TOD. Crianças que sofrem violência doméstica, crianças que estão em ambientes de vulnerabilidade, certo? Então, são crianças que já têm um sofrimento inerente. Nós não estamos falando de crianças que simplesmente né, o TOD apareceu, surgiu e elas se tornaram daquela maneira. Geralmente tem uma história, né? E quando não tem isso que eu estou dizendo aqui, essas situações que podem ser de risco, a gente tem famílias que sofrem muito, né, que sofrem com filhos que têm esse transtorno e que estão ali muito presentes, buscando ajuda, buscando estratégias para poder lidar com o filho que tenha, né, esses sintomas, que é bastante difícil. Bom, então, né, aqui nesse segundo slide eu já trouxe essas duas sugestões. Adaptar, né, geralmente as atividades para a condição dele, para que ele se sinta pertencente a esse grupo, para que ele se sinta com autoestima, porque a autoestima vem daquilo que nós conseguimos fazer, né, das nossas realizações. Jamais, pessoal, jamais isolar essa criança, né, colocá-la num espaço dentro da sala de aula onde ela fique exposta. É muito legal construir um espaço para que, por exemplo, tem, né, aqui eu estou falando mais da educação infantil, Fundamental 1, até Fundamental 2 a gente consegue isso, mas ter um espaço dentro da sala de aula que possa ser o espaço da calma, né? Aquele espaço onde as crianças, quando elas estão muito agitadas, elas possam ir até esse lugar e ali você ter objetos, né, que possam proporcionar um alívio, né? O que pode ter nesse espaço? Você pode ter um João Bobo, sabe aqueles brinquedos que você bate e volta. Você pode ter aqueles potes da calma, né, que é um potinho com água, você enche de purpurina dentro, de glitter, e a criança mexe, e aquilo, né, auxilia, tá? Isso, alguém deu uma ideia aqui da sala multissensorial. Perfeito. É uma sala em que você possa trazer vários outros estímulos para essa criança, para que ela também possa mudar o foco, tá? E perguntando aqui, ó, pode ter TEA, TOD, TDAH? Pode. Pode ter TEA, TOD, TDAH, dislexia. Pode ter tudo isso junto. É difícil, bastante difícil, sim, trabalhar com alunos com TOD, né? São alunos que o tempo todo estão colocando o professor numa situação, né, de berlinda, o professor fica ali, né, bastante irritado, muitas vezes, que é outra exigência. Então, é outra habilidade que o professor precisa desenvolver. Ele não pode mostrar para esse aluno que esse aluno conseguiu tirar ele mesmo dessa condição de autocontrole. Isso é muito importante, gente. O professor, por mais que ele esteja sentindo, naquele momento, raiva, porque vai sentir, esteja se sentindo desrespeitado, ele não pode devolver isso para a criança, tá? Ele precisa segurar isso, né, de algum modo. E isso vai fazer parte da nossa terceira palestra hoje, porque não é fácil esse autogerenciamento, mas essa raiva, ela não pode voltar para a criança. Por quê? Porque essa agressividade já típica desse transtorno, quando encontra a agressividade, é como se fosse uma tomada, tá? E um plug. Vai casar e vai fazer com que a criança tenha uma atitude ainda mais agressiva. Então, conquistá-la, né? Não isolar, ter esse espaço dentro da sala de aula que possa auxiliá-la a tranquilizar esse aluno, né? E outra, sinalizar. Tá? Eu tenho alguns pacientes que têm esse transtorno e a gente usa uma sinalização, às vezes no braço, uma borrachinha, alguma coisa que faça ele lembrar, né, que no momento da raiva ele pode ir para outro lugar. Né? E aí, claro que isso depende muito das terapias que essa criança faz para que ela própria se desenvolva esse autocontrole. Bom, estabelecer essa parceria. Né? Por quê? Porque quando o professor é colocado nessa condição de afeto positivo, o aluno fica bastante receoso em magoar esse professor, em perder esse professor, né? Em perder esse afeto que faz com que o professor olhe para ele dessa maneira mais carinhosa. Então, quando se estabelece esse vínculo poderoso aí de afetividade, você tem menos expressões desse sintoma, tá? Bom, pedir para o aluno ajuda para apagar quadro, para buscar alguma coisa na coordenação, para auxiliar a entregar as coisas, esse aluno, né, mostrar que ele é importante e que ele pode ajudar esse professor. E aí, nesse momento, gente, usar de reforçamento positivo, tá? Elogiar, dizer o quanto ele fez a diferença nesse momento, certo? Jamais colocar este aluno num lugar de crítica na presença de outras crianças. Às vezes é muito comum, vou colocar uma situação de consultório. O pai chegar no consultório já bastante exausto, né, porque é uma criança que demanda bastante atenção e recurso dos pais. O pai chegar no consultório e a hora que a criança vai entrar, o pai desaba e começa a falar um monte de coisa dessa criança. Ele tá insuportável, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Às vezes isso, gente, quem faz é o professor. Na frente ou para o pai, né, na frente de outras crianças. O professor, às vezes, em estado de exaustão, fala, eu não aguento mais. E isso, para a criança com TOD, é pilha. Tá? É uma situação que vai incitá-lo a se revoltar. E aí já temos uma criança difícil, já temos uma criança reativa. Então, esse é o pior caminho. Muito importante o professor demonstrar essa percepção de progresso, né, que ele está acontecendo, e que o professor está torcendo por ele. Que o professor está ali, né? Olha, eu estou percebendo a sua evolução, eu estou entendendo que você está se esforçando. Ajudar os pais nessa comunicação por meio de agenda, mas não só escrever coisas ruins, escrever coisas boas também, né? Fazer combinados com essa criança, tá, gente? Esse próximo slide aqui eu já falei para vocês lá no início. Então, pensar em tarefas acadêmicas que sejam possíveis, né, que essa criança execute. Porque senão ela vai ficar sempre na impotência. Né? Ela já se sente impotente de algum modo, tanto que o uso dessa força, dessa agressividade também vem um pouco por conta disso. Então, ele vai lá e usa daquilo que ele se sente potente. Mas, quando ele vai conseguindo realizar as atividades, ele vai se sentindo importante. Né? Ele vai se sentindo poderoso. E aí, esse poder vem pelo intelectual e não pela força. Que é algo que a gente, né, com toda certeza, é o que a gente mais quer que esse aluno perceba. Intercalar aulas expositivas, né, com momentos de ludicidade, com atividades físicas, com música, com vídeos, certo? Então, o tempo todo mesclar atividades. E aí não serve só para o aluno que tem TOD, mas para o aluno que tem TEA, que tem TDAH. E mais uma vez alguém me perguntou aqui, pode ter TEA, TOD, TDAH? Pode. Pode ter os 3 diagnósticos.
Evitar corrigir as lições desses alunos com caneta vermelha, tá? Porque o vermelho, né, fica uma coisa mais gritante. Você sabe, gente, que eu faço isso com os meus alunos da graduação? Eu não corrijo até hoje as provas com caneta vermelha, mas acho que é porque eu sou meio traumatizada com isso. Eu corrijo com caneta preta para que eles, né, para que não fique uma coisa agressiva, né? E aí pro aluno com TOD mais ainda, porque senão o erro fica gritante, né? O erro fica uma coisa assim muito exposta. Criar momentos de descontração dentro da sala de aula, né? Um momento em que esse aluno possa fazer algo que os outros também gostem. É conseguir entender nesse aluno que ele pode ter uma habilidade que faça com que todos ali possam compartilhar algum momento. Às vezes ele tem a habilidade em contar uma piada, em contar uma história, em contar a sua própria história, certo? Também tentar entender e compreender que a criança com TOD, ela não tem controle sobre esse comportamento. Ela não faz isso de maneira voluntária, certo? É um descontrole. Inclusive cerebral, né? Essa área do córtex pré-frontal aqui faz com que ele não tenha isso funcionando da maneira como deveria. Tá certo, gente? Então, ele se descontrola involuntariamente. Quando ele vê, ele já falou, ele já fez. Tanto que, uma grande diferença entre transtorno de conduta e transtorno positivo desafiador é que no TOD, a criança se arrepende. A criança se coloca pós-crise, ou quando ela teve ali uma situação de agressividade muito exacerbada, ela fica mal, ela fica chateada com ela consegue pensar sobre isso. Enquanto no transtorno de conduta a gente não tem esse sentimento de culpa, o que é muito ruim, é porque a gente está falando de um caso muito mais grave. Os pais, né? Então, de novo, os pais são grandes aliados dentro desse transtorno. Só que, na maioria das vezes, os pais ficam muito perdidos. E os pais não sabem muito o que fazer. Então, uma coisa muito importante dentro do TOD é que todo mundo fale sobre o TOD. Que todo mundo tem ações semelhantes a essa criança. Então, não adianta o pai ter uma atitude mais incisiva e a mãe ser super permissiva. As maneiras de lidar com ele precisam ser semelhantes. E a escola, pessoal, ela não pode pedir para o pai vir buscar cada vez que essa criança tem uma crise. Até porque, se isso acontecer, ele pode manipular uma situação para ele ir embora. Então, precisa fazer o seguinte, espera passar a crise, acolhe, conversa, certo? Mas não chama o pai. Quando o pai chegar para buscar essa criança, aí sim, você chama o pai, conta o que aconteceu, ou liga para esse pai depois que essa criança voltou para a sala de aula. Mas não permitam que, a cada vez que ela tiver uma atitude dessa maneira, dessa mais opositiva, mais aí argumentativa, que vocês, que a coordenação vai lá e peça para o pai vir buscar. E sempre lembrar, também é necessário pontuar o bom, tá? Como fazer quando não se consegue ter essa comunicação? Maria, acho que essa sua pergunta é muito importante. Às vezes, os pais não correspondem a essa comunicação. Você escreve na agenda, o coordenador, ou quando a escola tem um psicólogo, esses profissionais entram em contato com esses pais. Mas aí a gente está falando, gente, do que está no nosso controle. Se a gente não consegue essa comunicação, não é por isso que a gente vai deixar de tê-la, ou de realizá-la. Então, se o pai não lê a agenda, de qualquer maneira, é importante que vocês escrevam. Que vocês, principalmente, deixem aquilo tudo muito registrado. Por quê? Vocês estão falando aqui, tem pai que nega que o filho tem alguma coisa, tem pai que se identifica com o filho nessa agressividade. Ele é igual a mim. Quantos pais vocês já ouviram falar isso? Não é mesmo? Mas ele é igual a mim, então não tem problema nenhum. Não. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que falou isso pra mim. O filho tem claramente um transtorno positivo desafiador, mas a mãe entende como personalidade. Não, mas ele sempre foi assim. Exatamente, ele sempre foi assim, mas isso quer dizer que ele tem um diagnóstico, que ele tem alguma coisa que foge ao que é comum e que isso precisa ser cuidado. Por meio de terapias, por meio de medicação, quando necessário. E sim, muitas vezes os pais não aceitam. Mas não quer dizer que por conta disso nós vamos nos omitir em relação ao que essa criança apresenta. Trabalhar muito com combinados, tá? Os combinados precisam ser feitos antes. Então, sentar com essa criança, escrever sobre esses combinados. Também não adianta escrever todos os combinados de uma maneira, de um dia só, mas ir construindo combinados, certo? Destacar para ele. Agora, combinado, gente, é uma grande diferença entre nós estamos combinando algo e eu estou usando algo para chantagear essa criança. A chantagem envolve questões emocionais. Aqui a gente está falando de combinar. Então, se ele vai conseguir se comportar um pouco melhor naquele dia, se ele vai ficar mais tempo sentado, se ele vai conseguir executar aquilo que está sendo proposto, o que a gente vai combinar? Ele vai ganhar ali uma ficha. Na somatória dessas fichas, ele pode ter um reforço positivo, sempre pedagógico, tá? Vamos lembrar que esse reforço positivo é sempre pedagógico. Então, esses combinados, eles precisam ser cumpridos. E não funcionou. A gente propôs e não funcionou. Não, o combinado, ele tem que ser mantido, sustentado. Então, quem que vai sempre lembrar desse combinado? É o professor, é o adulto. E sempre, olha, mas nós não combinamos, nós não tínhamos sentado, você assinou. Então, fazer essa construção junto com essa criança, Muito importante também antecipar as coisas que vão acontecendo, tá, gente? Porque dentro do TOD, assim como do TEA, nós temos uma grande dificuldade de lidar com as emoções. Então, essas crianças, elas não têm a menor noção de como fazer isso. E às vezes muitos adultos também não têm, mas vamos transferir aqui para a infância. Então, quando a criança sente essa raiva, e isso extravasa para o ambiente, isso faz o quê? A necessidade de nós também trabalharmos sobre isso dentro da sala de aula. E como que a gente pode falar, sobre as emoções? Então, a gente pode usar, eu trouxe aqui umas sugestões de atividades, usar livros que possam trazer atividades para essas crianças. Esses livro-caixas aqui, pessoal, que fala sobre o TOD especificamente, ele vai trazendo sintomas, Eu uso muito essas cartinhas, coloco as crianças... Lembram antigamente que tinha uma brincadeira chamada lenço atrás? Eu faço de maneira semelhante, Então as crianças sentam em roda, colocam uma música, quando a música para, a criança tira a cartinha, lê, e aí ela ainda tem o direito de ler ou de passar a pergunta para outra criança, porque isso faz com que daí todo mundo preste atenção no que está acontecendo. Então, usar de recursos aí para que se fale dessas emoções, para que a criança reconheça essas emoções nela própria, porque é isso que vai auxiliar nesse autocontrole. A gente não consegue controlar aquilo que a gente nem entende que é nosso, não é mesmo? Nós estamos... Quer ver? Eu vou fazer uma associação aqui para ficar muito claro isso para vocês. Enquanto adultos, cada um aqui deve ter sua maneira de ser
E a gente não percebe, às vezes, muitas coisas que nós fazemos, porque a gente está habituado a isso. A gente faz assim a vida toda. Então, para a criança é algo semelhante. Às vezes, a criança com TOD, como ela está muito acostumada a ser agressiva, a ser opositiva, ela nem percebe quando está fazendo isso. Porque isso é modus operandi. Ela age dessa maneira. Então, nós temos que ajudá-la, não só no sentido comportamental, mas também no sentido cognitivo. E isso faz link com esse próximo slide. Então, dentro do TOD, nós também temos um mau funcionamento das funções executivas. O que são funções executivas? São funções extremamente elaboradas e necessárias para o nosso processo de aprendizagem, para o nosso processo de cognição social. São as funções executivas que vão operar sobre o nosso comportamento. Aqui eu trouxe, eu sei que o slide não está muito bom, talvez vocês não consigam visualizar corretamente, mas tem esse material disponível para vocês aí na descrição do YouTube. Então, o que envolve as funções executivas? Controle inibitório, tomada de decisão, flexibilidade cognitiva. Isso é uma coisa que o TOD não tem, o TOD transtorno não tem, é flexibilidade cognitiva. Eles vão sempre na mesma resposta, que no caso do TOD é a agressividade. A memória operacional, que é uma memória importantíssima para que a gente possa trazer conteúdo que nós temos arquivado lá da nossa memória de longo prazo, para a nossa memória de curto prazo, e poder trabalhar com essa informação. A atenção tem a ver com as funções executivas. Categorização, fluência verbal, criatividade e planejamento. Gente, tudo isso faz parte das funções executivas, certo? E aqui eu ainda faço a sugestão de alguns livros que podem ajudar muito vocês. Esse aqui, esse treino de funções executivas, ele é fantástico. Ele é de uma coleção da USP, do HC junto com a USP, e ele traz a descrição de 12 sessões para criança e 12 sessões de atendimento para adolescentes. Você também pode trazer essas atividades para a sala de aula. Então é uma excelente bibliografia. E por fim, gente, só ressaltando aqui a necessidade das orientações aos pais, esse vínculo com os pais precisa o tempo todo ser trabalhado, construído, e principalmente, esses pais também precisam de acolhimento. Esses pais também precisam ser ouvidos. São pais que sofrem, são pais que muitas vezes não têm recurso, nem cognitivo, que não sabem como fazer para que essa criança tenha uma melhora, para que essa criança esteja aí mais adaptada à sala de aula. Bom, esses livros, Isabel, qualquer livraria, tá? Eu não posso fazer propaganda aqui de onde eu compro, porque eu não tenho qualquer vínculo, mas assim, coloca lá no Google, que você acha facilmente essa bibliografia, tá certo? Pessoal, super obrigado por essa primeira palestra, pela atenção. Tem um monte de perguntas, mas acho que a gente vai ter um momento para resposta, né, Rogério? Prof, vai ter uma palestra. Essa última palestra, se você quiser separar um tempinho ali, a gente consegue responder algumas dúvidas, assim. Combinadíssimo, então. Tá bom? Obrigado pela primeira aula, foi maravilhosa. Estava acompanhando por aqui. Uma fala muito necessária, o pessoal tá gostando muito. Vai deixando seu comentário, pessoal, você que tá gostando. A Prof volta daqui a pouco, Prof, fica à vontade. Se quiser tomar uma aguinha, dar uma descansada, já a gente retorna com mais conhecimento. Você que tá gostando dessa live, pessoal, então deixa seu like, se inscreve no nosso canal, é muito importante ter esse feedback de vocês aqui. Cada curtida que você vai dando, cada compartilhamento, isso nos faz crescer em relação à instituição, alcançar mais pessoas, para que estejam conectadas também conosco, recebendo muito conhecimento. Então, nosso muito obrigado a você que está participando. Lembrando que se você não está no grupo do WhatsApp, você precisa participar. O David já vai colocar aqui novamente o link para que vocês possam entrar, e entrar dentro do grupo, você que não está inscrito, porque é necessário para você retirar o seu certificado amanhã. Se você não estiver no grupo, você só vai participar da aula e não consegue retirar o seu certificado amanhã. Eu sei que a aula é muito importante, mas também você quer retirar seu certificado, então não deixe de estar dentro do grupo do WhatsApp. Para cada congresso, nós temos um grupo específico, você precisa participar conosco, certo? Fez sentido para vocês, pessoal, essa primeira aula? Foi importante? Você se viu ali em alguma situação? Melhorou algo aí para você? Te trouxe alguma solução que você esperava? Comente aí com a gente no chat, é muito importante saber se vocês estão gostando. E a nossa segunda aula, ela é maravilhosa também. Olha só o tema dela, nós vamos aprender a elaborar um kit de estabelecimento de metas, com ferramentas para definir e alcançar objetivos com a criança com TDAH. Olha só como você estabelecer meta, montar um kit, para que você consiga atingir a meta com seu aluno TDAH, estabelecer alguns lugares onde você quer chegar com ele, a nível de conhecimento, a nível de entrega, a nível de produtividade. Sabemos o quanto é desafiador trabalhar com aluno TDAH, muitas vezes ele acaba se perdendo no meio do caminho, começa muito bem, às vezes perde foco. E nessa aula a professora Débora, ela vai vir para compartilhar conosco muito conhecimento. Então eu gostaria de convidar a professora Débora. Boa noite, professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Que aula maravilhosa que a professora Luciana deu agora, hein? E eu vou começar falando do que ela terminou. Olha que sintonia nós temos hoje. Que gostoso. Maravilhoso, prof. Eu vou combinar com você aqui, 50 minutinhos, a gente volta às 8h35, mais ou menos, encerra essa aula, certo? Tranquilo. Compartilhar conhecimento com eles aí. Qualquer dúvida que você tiver, só chamar aqui, nós estamos à disposição. Uma boa aula para você, fica à vontade, a casa é sua. Muito obrigada. Vamos lá. Bom, pessoal, que gostoso estar aqui com vocês, com esse tema que é muito gostoso e que completam, Eu vou começar completando um pouco o que a professora Luciana falou. Então, antes disso, quero me apresentar. Eu sou Débora Corigliano, sou psicopedagoga, especialista em neurociência da educação. Tenho um consultório onde eu atuo com crianças e adolescentes como psicopedagoga. Tenho oportunidade de ser professora aqui, no Grupo Rema, que realmente agradeço muito, porque é um compartilhar de conhecimentos constante. Sou autora de alguns livros que vou apresentar já para vocês. Tenho um canal aqui no YouTube também, dou palestras, treinamentos para professores na área da aprendizagem, E tive, assim, durante a minha carreira, muitos anos na área da educação infantil, porque eu acredito muito que a educação, nos anos iniciais, da vida da criança, que fundamentam tudo que está por vir, geram estruturas, eu falo muito dessas estruturas, e é na educação infantil que isso acontece. Então, disponibilizei muitos anos da minha carreira para estudar e atuar na educação infantil. E hoje, como psicopedagoga, recebo no meu consultório crianças, Hoje nós vamos falar especificamente do TDAH, mas com outras questões também eu recebo no meu consultório. E tenho o prazer de trabalhar com essas crianças, de ajudá-las, de poder ver o desenvolvimento acontecendo. Aqui é o meu canal no YouTube, convido vocês lá com muitos vídeos para pais, para professores, sobre diversos assuntos. E aqui são os meus livros, O primeiro livro, Orientando Pais e Educando Filhos, que nasceu lá em 2009, quando eu ainda atuava na escola. E sentia a necessidade dessa orientação para pais, O quanto é importante trabalharmos com os pais, mesmo de forma preventiva, essa orientação. Eu falo que pais orientados, a criança chega melhor na escola, a criança chega emocionalmente melhor na escola. Então, como eu atuei muitos anos na escola, eu vi essa necessidade de trabalhar essa orientação para os pais. Eu fazia isso na escola, através de vários eventos, de orientar os pais conforme a faixa etária dos filhos, mas e aí eu fui convidada a escrever o primeiro livro, Orientando Pais e Educando Filhos. Durante a pandemia, exatamente não.
Durante a pandemia, eu publiquei. Antes, quando eu terminei a minha pós-graduação em neurociência, eu descobri as funções executivas, né? A professora estava comentando aqui, né, na aula anterior. Eu um dia estou no meu consultório e eu recebo um laudo de um neuropediatra falando que aquela criança tinha uma disfunção executiva. E eu não sabia o que era. Fui procurar, isso foi em volta de 2015, 2016, e aí eu comecei a estudar as funções executivas. Tive a oportunidade de ir para Ribeirão Preto, conversei com o Dr. Marcos Arruda, participei de um congresso com ele lá, fiz um curso com ele também. E aí eu fui fazendo todo o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, voltado nas funções executivas. Aí, durante a pandemia, eu tinha feito um manual no meu TCC, e as minhas alunas sempre pediam, professora, transforma esse livro, transforma esse livro. E aí, quando foi na época da pandemia, eu fiz como autor independente um e-book e coloquei no site da Amazon. Só que aí, depois disso, eu fui convidada para uma editora, e aí eu lancei o livro Funções Executivas, um guia, um olhar para o professor, para ajudar o professor e o aluno em sala de aula, e nós vamos falar sobre as funções executivas hoje aqui. E aí, o meu terceiro livro, que eu lancei agora que eu falei esse ano, né, mês de maio, que é o Orientando Pais Educando Filhos, porque eu acredito muito nesse link com a família, né, porém em parceria com o educador. Então, eu tenho capítulos que falam sobre o medo, sobre os combinados com as crianças, sobre trabalhar questões da parte pedagógica, né, em casa, lição de casa, mas com o olhar do professor. E nesse livro, é bem interessante que no final do livro tem um QR Code que você acessa e vai pro YouTube. Então, é um livro integrado aí com o canal no YouTube. Bom, hoje nós vamos falar, né, sobre essas ferramentas para ajudar a criança a alcançar as suas metas. Principalmente, eu foquei muito a fala aqui e trazendo experiências para vocês de crianças com TDAH. Mas isso não impede que nós possamos aplicar muito do que vai ser falado aqui com outras crianças, com minha turma na escola, ou de repente, se eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, aplicar com as crianças no consultório. Então, falar de meta me traz, né, pontualmente a questão das funções executivas. Porque as funções executivas são as nossas habilidades, né? São as habilidades que o nosso cérebro tem para que possamos executar tudo. O que você imaginar passa pelas funções executivas. Então, as funções executivas é a nossa capacidade de organizar, de planejar, de estar aqui hoje prestando atenção, de entender, raciocinar sobre aquilo que eu estou falando e vocês estão entendendo, memorizar, né, fazer uso da minha memória para assimilar isso que eu estou falando e que é todo o conteúdo da aula de hoje. As funções executivas, nós falamos também sobre a flexibilidade cognitiva, o famoso jogo de cintura, quando eu encontro um outro caminho ou uma outra solução para este problema. Né? Então, quando a gente fala de funções executivas, a gente tem três grandes dimensões. Que, né, a primeira é a flexibilidade cognitiva, depois a gente trabalha esta memória de trabalho, né, tudo que envolve eu ter uma memória, e o meu controle inibitório. Né? O controle inibitório é aquela função quando eu me distraio por alguma coisa e consigo parar aquilo e voltar. Né? Eu consigo me distanciar do barulho externo e me manter focada. Então, o controle inibitório faz parte disso. Então, eu não poderia falar de metas e trazer práticas sem falar das funções executivas, porque elas são as ações, ou melhor dizendo, são as nossas habilidades para que a gente possa se desenvolver. Algumas pessoas têm nas funções executivas habilidades mais fáceis. Então, são pessoas que são extremamente organizadas, são pessoas que perseveram frente à dificuldade, são persistentes naquilo que querem, traçam metas, cumprem com seus objetivos, mantêm foco. E tem pessoas que não são assim. Isso não quer dizer que eu não possa vir a ser. É lógico que quando nós falamos também das funções executivas, existe um período do desenvolvimento dessa criança onde as janelas de oportunidades estão prontas dentro do nosso cérebro para que a gente possa montar estruturas. Mas isso não quer dizer que na vida adulta eu não possa treinar essas habilidades. Né? Eu vou contar rapidinho aqui um exemplo meu. Eu, antes de estudar as funções executivas, eu falava que eu era uma pessoa multitarefas. Nossa, eu consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu tô aqui preparando uma aula, eu consigo responder o WhatsApp, respondo alguém oralmente. Eu falava que eu era multitarefas. À medida que eu comecei a estudar, eu vi que eu era uma pessoa totalmente desfocada. Eu não tinha foco. Se eu estava aqui preparando uma aula, eu me distraía com o WhatsApp, me distraía com alguma coisa, com um pensamento. Depois eu levava uns 2, 3 minutos para voltar aquilo que eu estava fazendo e me manter focada. E aí, mesmo eu já na minha maturidade, eu falei, não, eu vou treinar o foco. E eu comecei a treinar o foco com o tempo. Eu colocava um cronômetro e falava, vou ficar focada 10 minutos, que para mim era uma eternidade. Com o passar do tempo, eu fui aumentando o tempo, aumentando. Hoje eu consigo ficar tranquilamente 40 minutos focada, 100% focada. Numa leitura, num estudo, preparando uma aula, fazendo um relatório, sem me distrair com nada. E com isso, o rendimento na minha vida profissional aumentou demais. No tempo que eu perdia absurdamente, hoje eu consigo fazer. O que é isso? Além do treino da habilidade de manter o foco, é ter uma meta. É traçar uma meta. Eu tracei essa meta para mim. Eu quero melhorar o meu foco. Mesmo tendo já uma certa idade, mesmo já tendo alguns vícios, né? Alguns vícios de atitudes frente ao meu trabalho, eu desconfigurei tudo isso, tracei uma meta e segui em frente. Então, quando a gente pensa na meta, né? Meta, o que é? Como definimos meta, né? Então, o cérebro humano, nosso cérebro, ele é seletivo. E quando definimos meta, ele foca a atenção naquilo que nós precisamos fazer para alcançar essa meta. Portanto, quando a gente pensa em estabelecer uma meta, é fundamental condicionar nosso pensamento para aquilo que precisa ser realizado. Que foi um exemplo muito simples que eu dei disso que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar as funções executivas. Né? Então, eu tracei essa meta de manter o foco. E aí, eu tracei um caminho, fiz algumas estratégias para conseguir alcançar a minha meta. Então, continuando a falar sobre a meta, nós não poderíamos deixar de falar de foco. Né? O que é foco? Então, justamente o foco é me manter concentrado naquilo que eu estou fazendo. E aí vem com essa reflexão, né? Como manter uma criança com TDAH focada? Olha que desafio, gente. Olha o desafio que eu tô colocando aqui para vocês, né? Como a gente vai manter essa criança com TDAH focada? É lógico que eu posso trabalhar com questões de tempo. Eu faço isso muito no consultório. Eu estipulo um tempo para a criança, porque a criança com TDAH, vocês sabem, ela vai ficar falando, ela vai ficar conversando, ela vai querer fazer atividade, levantar. Eu vou estipulando alguns combinados para que essa criança mantenha. E o mais legal, né, não é só o desafio de manter essa criança focada, sustentando aquela atenção. O mais gostoso é fazê-la perceber o benefício disso. Muitas vezes a gente estimula a criança a ficar focada. Ela fica focada, mas a gente não fala sobre isso depois. Então, uma prática bem bacana é você mostrar a eficiência de se manter focado. Tá vendo? Você ficou 10 minutos fazendo essa atividade?
não levantou, não fez isso, não fez aquilo. Olha o rendimento. Parabéns. Você obteve menos erros porque você ficou focado. Nós vamos trabalhar com a questão da autoestima. Nós vamos, com doses homeopáticas, fazer com que essa criança sinta o prazer de se manter focada. E aí, ela vai falar, eu quero tentar de novo, eu quero fazer novamente, eu quero desafiar aí para ver quanto tempo eu vou conseguir terminar essa tarefa e fazer focado, e me manter focado. Então, a ideia é justamente isso. Trabalhar o foco, mas trabalhar a consciência de se manter focado. É importante a gente ter essa consciência, porque com isso, a gente consegue ajudar essa criança com TDAH, ou não, né? Ajudar qualquer pessoa. Eu não tenho TDAH, mas achava que eu era focada, mas não era. Então, quer dizer, com essa estratégia, eu consegui melhorar com relação ao foco. Então, quando a gente fala da meta, a gente tem um caminho aí para percorrer com relação a essa meta, né? A gente tem que primeiro planejar, preciso planejar, porque se eu tenho algo a cumprir, eu preciso planejar. Eu preciso ter uma ação, né? Um movimento aí. Eu preciso entender que o repetir faz parte, persistir para chegar. Do lado aqui da nossa escadinha, eu até coloquei. O que é isso? Planejar, fazer, repetir, persistir. São as funções executivas. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre cada item que eu coloquei na nossa escada para atingir a nossa meta. Vamos começar aqui com o planejar. Muitas vezes, a gente quer que a criança seja organizada, planeje as suas coisas. Aí, a gente faz aquele quadro de rotina, né? Eu sou suspeita para falar desse quadro de rotina, porque a palavra rotina, ela já vem aí de uma forma não tão harmoniosa, né? E, assim, o prazer da rotina, ele é meio, tem um pontinho aí de interrogação. A gente pode chamar esse quadro de atividades. E esse quadro de atividades, ele tem que ser um quadro harmonioso, prazeroso, porque senão ele se torna um quadro de cumprir coisas. E às vezes a criança toma isso como um quadro aonde vai pro lado da punição. Eu já tive pais no consultório que quando eu orientei, falei, vamos fazer um quadro de atividades, né? Então vamos planejar o que ele faz em cada horário, vamos organizar o dia dele, vamos fazer. O pai veio com um quadro semelhante a esse, não sei se vocês estão conseguindo ver, esse quadro é um quadro que eu peguei pronto, né, na internet, mas tá lá, tomar banho, não gritar, não fazer isso, não fazer aquilo, gera uma coisa que me deixaria aflita, né? Então assim, vem aí um quadro que me assusta, e eu tenho que ter um quadro aonde eu tenho atividades que me deem prazer. Então como eu oriento a família, nesse caso, eu falo assim, faça um quadro familiar, né? Um quadro familiar. Eu acabei de ver uma mensagem aqui, eu acho que alguém perguntou o que significa o TDAH. Então eu vou explicar rapidinho, só vou falar o significado do TDAH, né? É um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então é um transtorno que afeta a criança no foco da sua atenção e que, além disso, ela tem uma hiperatividade. Espero ter respondido. Voltando aqui ao nosso quadro, tem que ser uma coisa familiar, porque quando a criança que precisa deste planejamento, precisa dessa organização, só ela na casa tem um quadro cheio de obrigações, ela quer jogar esse quadro longe. Agora, quando a família senta, pega uma cartolina gigante, coloca lá pai, mãe, irmão e ela. Papai tá de manhã no trabalho, à tarde no trabalho, na hora do almoço, à noite. A mamãe tem as funções dela, o irmão e ela. Para ela, vem de forma diferente. Entra como sendo uma coisa da família toda, não só uma punição. Não entra como punição, porque um quadro bem feito, ele tem que ser motivador, ele tem que ser desafiador de forma positiva, ele tem que ter ações das quais eu tenha prazer e que eu consiga fazer facilmente. Como que a gente coloca num quadro de uma criança com TDAH ficar quieto? Gente, não cabe isso, né? Não dá, choca, né? Então eu tenho que pensar num quadro onde a criança esteja motivado a cumprir. Aí eu começo a traçar a minha meta, porque eu consigo fazer um planejamento. Ah, a minha meta é com que essa criança estude 30 minutos por dia. Eu vou colocar lá no meu quadro. Mas eu vou colocar esse horário do estudo em que horas? Né? A hora que ela tá cansada, a hora perto da hora do almoço, a hora que a família tá toda reunida, a casa tá agitadíssima. Não, eu vou pensar num horário para ajudar a criança. Então planejar, seja planejar ações do dia a dia, seja planejar um passeio sem compromisso nenhum no final de semana. Usar o termo planejar, agir de forma onde a família toda planeje, esta ação, esta habilidade começa a fazer parte da vida da criança. O próximo item da nossa escadinha é o fazer. Então, para fazer algo, para ter essa ação, nós precisamos usar algumas habilidades. Primeira é a iniciar. O que é iniciar? É tomar atitude, ter atitude, ir à frente. Bom, tenho que fazer? Vamos lá que eu faço. Eu acho que todos nós conhecemos pessoas assim, né? Pessoas que você fala, tô com vontade de trocar o meu sofá. Alguém da família já vai, pesquisa, vê preço e tal, tá? É aquele que inicia. Tem aquele que fala, tô com vontade de trocar o sofá hoje. Tô com vontade de trocar o sofá no mês que vem. E nunca faz. Não inicia. Para que eu possa fazer, além de iniciar, eu preciso me organizar. Eu preciso ter, né, como eu vou realizar aquilo que eu pus como meta. E por último, eu preciso concluir. Quantas pessoas que nós conhecemos que iniciam, se organizam e não concluir? Em tudo na vida. Vou começar o regime. Levanta a mão quem faz isso. Olha eu aqui com a minha mãozinha levantada. Eu começo o regime, me organizo, compro saladas, compro 1000 coisas. Eu finalizo? Não. Eu chego à minha meta? Não. E aí o que acontece comigo? Eu me frustro, porque realmente eu não consegui atingir a minha meta. Mas agora trazendo para a vida da criança. O finalizar traz o prazer. O finalizar traz eu sou capaz. O finalizar me ajuda a replanejar. Então, qual que é a minha proposta aqui, né? Dar atividades fáceis, aonde esses 3 requisitos, iniciar, organizar e finalizar, sejam cumpridos de forma motivadora. Quando eu quero treinar uma habilidade, eu começo sempre por aquilo que a criança dá conta, né? E aí eu coloquei aí embaixo a teoria do check. Eu aprendi isso com uma amiga e mudou minha vida, gente. Eu faço as minhas listinhas daquilo que eu tenho que fazer e eu parei para prestar atenção naquilo que eu concluí. Então, eu concluí, eu risco e dou check. Só que eu faço isso com consciência. Eu acho que muitos de vocês fazem essas listinhas, acabam riscando e nem prestam atenção. A hora que eu risco, eu falo, ai, obrigada, que bom, Deus, eu terminei, eu concluí. Que prazer concluir uma atividade. Que prazer terminar isso. E aí eu risco na consciência de ter feito. O que isso faz comigo? Me motiva a terminar mais. Quando a gente ensina a criança a fazer isso, pôr o check, riscar, missão cumprida, terminei o trabalho, fiz a lição, já tomei banho, já arrumei minhas coisas, a minha mochila já está arrumada, eu sinto prazer. E quando eu sinto
prazer, o que acontece? Eu quero de novo. Não é isso que acontece quando a gente sente prazer? Nós queremos novamente. Então, a teoria do check pode ser usada com a criança de forma positiva e vocês vão ver o resultado disso. E vocês vão lembrar de mim. Vocês vão falar, nossa, a professora Débora falou isso. Realmente, esse prazer é muito legal. Bom, o próximo item da nossa escadinha, repetição, né? Então, o repetir está ligado à flexibilidade cognitiva, é o jogo de cintura, é buscar um novo caminho. Quem tem filhos ou alunos aqui, sabe de, assim, a professora vai falar, vamos pegar um livro para ler, a criança fala, eu quero ler aquele livro lá, que ela já leu umas 3 vezes. Ou, a criança vai assistir um filme, um desenho, eu quero assistir de novo. Às vezes a gente fala, nossa, ele já até sabe a fala dos personagens daquele desenho. Por que acontece isso? O nosso cérebro, lembra, eu vou voltar uns slides aqui, ó, que nós falamos do nosso cérebro, aonde o cérebro humano é seletivo. E eu ouvi um professor falando que o cérebro humano é preguiçoso. Então, quando eu faço alguma coisa da qual eu já tenho conhecimento, eu já sei como é, eu sei a sensação positiva que isso dá, eu sinto prazer e sinto segurança. Por isso eu quero repetir. Então, não é errado repetir uma proposta, repetir uma atividade. Porém, essa questão do repetir não é com relação a faz errado, faz de novo, faz de novo, faz de novo, sem orientação. Não. Eu fiz errado, eu vou ter uma orientação para refazer. Né? Não é deixar a criança sozinha tentando, não. É dar este caminho. Então, trabalhar com a repetição, né? Trabalhar essa flexibilidade cognitiva é importante. Vamos ler hoje, olha, gente, aconteceu isso hoje no meu consultório. Eu peguei um livro para ler com uma criança, para treinar a leitura. Eu conheço essa história. É a história do menino com a baleia, com o pai dele, ela me deu um feedback ali do livro. Aí eu falei, que delícia, que bom que você já conhece a história. Então, o nosso treino de leitura, que era o meu objetivo mesmo, vai ser muito mais fácil. E vamos lá, que bom, eu vou ler mesmo. Motivadíssima a ler a historinha novamente. Então, é uma prática que nós podemos usar com os nossos alunos, sim. Persistir, né? Então, perseverar frente a uma dificuldade nos ajuda a chegar no nosso objetivo, né? Como eu ajudo essa criança a persistir? Em trabalho em grupo, né? Então, pondo essa criança num grupo onde eles vão ajudar essa criança que tem mais dificuldade, orientar nas mudanças de estratégia. Poxa, você foi por esse caminho e deu errado. Você foi de novo e deu errado. Vamos mudar o caminho? E se nós fizéssemos desse jeito? Quem sabe conseguiríamos, né? E, lógico, passar esta orientação e esta ajuda. Então, isso é muito importante quando a gente faz esse trabalho para atingir a meta. Outra coisa que é importante também é trabalhar, quando a gente fala de trabalhar com a meta, é traçar metas que a criança consiga executar de forma mais fácil. Isso é muito importante também. É ajudar essa criança a atingir a meta de forma muito mais fácil. E existem vários caminhos para que seja feito isso, né? Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu dou uma aula na pós-graduação, né, de TDAH e dislexia, que é um módulo sobre oficina de jogos e brincadeiras. E é justamente através de jogos e brincadeiras, que daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, é que a gente consegue trabalhar essa questão da meta. Então, né, essa pós que fala é uma pós direcionada a TDAH e a dislexia. Vocês vão sair dessa pós como experientes, né, especialistas, quer dizer, em TDAH e dislexia. E eu dou 2 módulos nessa pós, um eu falo sobre o TDAH para a família e outro nessa prática de jogos, que é realmente importantíssimo para o professor ter esse conhecimento. Então, quando a gente começa a trabalhar com metas, a gente vai primeiro traçar uma meta que seja fácil de ser concluída. Com isso, a gente reduz as expectativas, né? Tem um ditado que eu uso sempre, quanto maior a expectativa, pode ser gigantesca a frustração. Quando eu coloco uma meta que essa criança possa atingir e ela se sente feliz, reduz a expectativa e a ansiedade. E geram boas perspectivas, né? E aí a gente vem com a teoria, que é sensacional, de um passo de cada vez. Todas as nossas ações são processos, né? Eu trabalho muito processos dentro do consultório. Eu não vou trabalhar diretamente com aquilo que a criança tem maior dificuldade. Eu chego uma criança com dislexia dentro do meu consultório, eu não vou dar atividades para ela ficar lendo o tempo todo, porque justamente a dislexia é esse transtorno da leitura. Eu vou dar condições para ela traçar os seus próprios passos para atingir o objetivo que é a leitura. Então, ensinar a criança que tudo que a gente faz tem etapas, né? A gente começa a ajudá-la nesse sentido. E o exemplo mais básico é falar do nosso dia a dia, né? Através de conversas e brincadeiras. Quais etapas percorremos para tomar um banho? Aí ela vai falar, entrar no chuveiro. Legal. E antes? Eu tô com essa roupa do corpo, eu abro o chuveiro e entro? Ah, não, eu tenho que tirar a roupa. Ah, então. O que eu faço com a roupa que eu tirei? Ah, eu jogo pro ar e ela sobe? Ah, não, eu tenho que pôr a roupa no cesto de roupa suja. Eu tenho que pegar a toalha, porque depois quando eu vou sair do banheiro. Então, eu começo a trabalhar através de brincadeiras, histórias, ensinar a criança a trabalhar em etapas passo a passo. Para a criança TDAH com impulsividade, esse é um exercício que vai deixar a criança ufa, porque a criança impulsiva, a gente não consegue trabalhar esse passo a passo. Porém, se treinado, nós conseguimos, né? Tem da editora Matrix algumas caixinhas que tem assim, o que fazemos antes, ou o que fazemos depois, alguma coisa assim, que fala justamente de trabalhar em etapas no passo a passo, que isso também é importante. Outra técnica também é fazer uso da tecnologia para ajudar essa criança e esse adolescente com TDAH, né? Uma agenda Google, eu uso a agenda Google no meu consultório, ela é maravilhosa, ela sinaliza, ela toca alarme, ela aparece na tela ali do celular e do computador quando eu tenho os compromissos. Uso de alarmes, né, para a criança se organizar, o alarme para começar a lição de casa, o alarme para começar a brincar, o alarme para fazer uma coisa prazerosa, né? Tirar prints, pegar o celular e tirar prints daquilo que eu não vou conseguir anotar, aquilo que eu não vou conseguir memorizar. Eu tiro um print para depois usar. Temos que aproveitar, né? Fazer uso da tecnologia para ajudar as nossas crianças e a nós mesmos. Eu faço print de um monte de coisas. Eu tiro foto para me lembrar de coisas que eu preciso. Eu faço uso da tecnologia, né? Então, gente, o treino de metas, né, objetivos, planejamentos, perseverar frente às dificuldades e demais funções executivas pode ser feito no dia a dia da criança. A gente tem que aproveitar as oportunidades e antes disso a gente tem que ter esse olhar. Né, olhar para as funções executivas, porque muitas vezes a gente até faz algum tipo de treinamento, mas não tem esse olhar. E eu gosto muito disso, porque em toda sessão no consultório, eu falo para a criança as habilidades que nós estamos treinando. Eu dou um jogo, que seja um quebra-cabeça, eu falo, sabe o que nós treinamos aqui? A sua discriminação visual, a sua percepção visual que vai ajudá-la na sua leitura. Eu treinei aqui atenção, memória, e eu passo isso para a criança, eu enfatizo aquilo que nós estamos treinando.
E aí agora eu vou trazer estratégias, jogos, livros que vão colaborar para que vocês possam treinar essas habilidades nas crianças na sala de aula ou no consultório. Mas antes, eu quero mostrar para vocês um livro. Eu tô encantada porque o livro chegou hoje, eu acabei de comprar. Mas foi uma aluna aqui do Grupo Rema, numa aula, eu falando sobre a hiperatividade e déficit de atenção. Ela, professora, tem um exemplo de um livro? E ela me mostrou o livro. Isso foi essa semana, na terça-feira, na aula de terça-feira. Eu, na terça, no intervalo da aula, eu acessei o site, comprei o livro e chegou hoje. É esse livro aqui, ó. Vamos lidar com a hiperatividade e o déficit de atenção. 60 atividades diferenciadas. Eu achei sensacional. Até para quem é adulto que tem hiperatividade, o livro colabora, né? E ele fala diretamente com a criança. É lógico que você pode usar essa estratégia para fazer as suas atividades, né? Mas ele fala diretamente com a criança. Eu marquei aqui 2 atividades só, que são aqui dicas para se acalmar. Então ele fala, dá dicas de respirar, ajeitar o corpo, sair de perto. Ele dá umas estratégias aqui sensacionais. A outra que eu marquei, que é um bilhete para ele mesmo, um bilhete para a criança. Então, para ele lembrar das coisas, para ele se organizar para atingir as metas. Então, ó, pôr notas adesivas com mensagem no espelho, escrever alguma coisa numa mensagem na mão, colocar um bilhete na mochila, programar na agenda, usar uma lista, escrever a data para entregar uma atividade, anotar. Usar tabelas com figuras, pedir para alguém lembrar das suas obrigações. Então, ó, fresquinho, saído do forno, eu tô aqui me deliciando com este livro. Então, agora vamos falar um pouquinho. Livros infantis que falam sobre ter objetivos. Os 3 porquinhos, gente. Quer mais do que um lobo que tem um objetivo claro, que é pegar os porquinhos? Quer mais do que os porquinhos que tem um objetivo, cada um, de construir a sua casa para se esconder do lobo? E ele traz isso de uma forma tão legal que o objetivo não é atingido. Porque a primeira casinha destrói a segunda casinha. O único porquinho que atingiu o objetivo dele foi o que construiu a casa de tijolo. Alice no País das Maravilhas, As Aventuras de Tom Sawyer, que já é para crianças um pouquinho mais para adolescentes, O Pequeno Príncipe, brincadeiras que a gente pode trabalhar, objetivos, Elefantinho Colorido. Quem não conhece, mostre novamente o livro, estão pedindo aqui, ó. Tá aqui, ó, deixa eu centralizar. É esse aqui, ó. Vamos lidar com a hiperatividade e o déficit de atenção. Olha aqui que legal. Ó, deixa eu pôr aqui, ó, para vocês verem, nome de autor. Pronto, tá aqui. Prontinho, eu tô me deliciando com ele. Eu recebi hoje, dei uma folhada, já tô encantada. Obrigada, viu, por ter me dado a tela. Bom, elefantinho colorido é aquela brincadeira que você fala elefantinho colorido e a turminha fala que cor. Aí você fala uma cor e a criança tem que procurar a cor. Você pode usar o elefantinho colorido de diversas coisas na sua sala de aula. Você tá trabalhando matemática, você vai falar, usar a rima, elefantinho colorido, e as crianças vão falar, que conta? Aí você fala, 2 mais 1, e a criança tem que buscar o resultado 3. Isso é trabalhar objetivo e meta. Ela tem uma missão e tem que buscar o número. Você pode trabalhar com qualquer matéria, história, geografia, português, muito legal. Gente, olha, eu tô vendo que tem mais gente pedindo livro. Terminando a aula aqui, eu vou no chat e coloco ali o nome do livro, tá bom? Siga o mestre, trabalha muito objetivo. O jogo do stop. O que é o jogo do stop? Ou a dedonha? Eu tenho que escrever palavras com uma letra num tempo recorde para ganhar o jogo. Olha eu trabalhando objetivo aí. Jogos como esse Match Color, que eu tenho ali umas cores, uma sequência de cores, e eu tenho que fazer rapidamente naquelas fichinhas. E o Palavra Secreta, que eu tenho que juntar sílabas para montar palavras. Próximo, que me ajuda a trabalhar planejamento. Traga os 3 porquinhos novamente, porque a turminha lá fez todo um planejamento para fugir do lobo. João e Maria, um livro que tem muito do planejamento, né? Eles planejam como eles vão, no caminho, vão jogar as coisinhas lá. As Aventuras de Tom Sawyer, A Revolução dos Bichos. Brincadeiras como Caça ao Tesouro. O Caça ao Tesouro desenvolve muito a habilidade do planejamento. Siga o mestre, o jogo do stop. Jogo como Resta 1, que é aquele jogo de fichinhas que eu vou comendo, tirando as fichinhas para restar 1. O jogo de varetas, que eu preciso planejar qual varetinha eu vou puxar para poder conseguir permanecer no jogo. O jogo do Uno, esse jogo de Yahtzee, que é um jogo de dados muito legal, eu uso muito no consultório. O jogo do Vira-Letras, onde eu viro algumas letras e tenho que formar palavras. O que eu quero nessa aula hoje é que vocês saiam daqui com o olhar para as atividades mais comuns do dia a dia, vendo as funções executivas e ajudando a criança a atingir metas e trabalhar as outras habilidades. Tenho certeza que vocês já jogaram alguns desses jogos, já leram algumas dessas historinhas, mas não tinham parado para pensar. Poxa, quando eu tô contando a historinha dos 3 porquinhos, eu posso usar termos como, olha como eles planejaram, eles atingiram o objetivo, eles se esforçaram, eles mudaram de estratégia, isso eles tiveram ali uma mudança de estratégia para que o objetivo desse certo. Eu posso trabalhar isso através da proposta de uma brincadeira, de um livro ou de um jogo, né? Bom, para trabalhar organização. Livros infantis como Os 3 Porquinhos, o livro do João e Maria, Mary Poppins e Fábulas Fantásticas. Caça ao Tesouro. O Stop eu acho que é um jogo universal, porque a gente consegue trabalhar muita coisa com o jogo do Stop, tá? Aquele jogo cilada, não sei se vocês conhecem, que você tem que organizar as pecinhas de uma forma para preencher toda essa base verde. Então, eu estou trabalhando organização. E é muito bacana, quando a gente fala de organização, eu tenho lá no consultório, meu armário, lotado de jogos e brinquedos. E não tem porta, é aberto, são prateleiras, lá é uma estante. E eu já recebi psicopedagogos que pediram supervisão e elas chegam lá e elas falam assim, nossa, mas e as crianças não mexem? Eu falo, mexem. Mas eu tenho um combinado de organização com elas aqui, que eu falo assim, ó, as crianças perguntam, pode brincar? Pegar os brinquedos? Eu falo, claro que pode, eles estão aí pra isso. Mas nós temos 2 regras. Primeiro, 2 brinquedos em cima da mesa não pode. Cada vez que eu vou buscar um brinquedo na estante, eu tiro, eu tenho que guardar um brinquedo pra trás do outro. E a segunda regra é que em todo atendimento eu vou dar um tempo pra você escolher o que você quer brincar. Nós não vamos brincar o tempo todo, mas você vai ter a oportunidade de brincar. Então a criança entendendo isso, ela se organiza pra poder participar deste momento que eu usufruo lá no consultório, tá? Continuando, tomada de decisão, tipo, vou decidir aquilo que eu vou fazer. Quais são os livros que ajudam a trabalhar essa função, né, essa habilidade? A Revolução dos Bichos, A Máquina do Tempo e O Mistério de Casa Verde. São livros, eu tentei colocar para várias faixas etárias, né? As brincadeiras eu volto na Caça ao Tesouro e no Stop. E os jogos também, né? Aqui tá a foto do Resta 1. Esse Caiu Perdeu ou aquele Jenga, realmente eu tenho que escolher qual peça do jogo eu vou tirar para o jogo não desabar. Então eu tenho que ter decisão, tomada de decisão, né? Então isso é realmente muito importante.
Evidenciar. O que é evidenciar? Ter foco, né? Focar naquilo que eu quero fazer. Então eu trago aqui alguns livros, brincadeiras, eu volto a falar do elefantinho colorido, da forca, da estátua, jogos como Gênios, o jogo da velha, uma dama, o xadrez, eu traço um objetivo e eu tenho que ir lá fazer. Então, gente, a ideia hoje aqui, é lógico que eu tô dando pinceladas. Imagina como deve ser, e assim, eu sei, né? Tô te convidando a imaginar como deve ser a nossa aula na pós-graduação, onde eu tenho 2 encontros falando das oficinas com jogos e brincadeiras e práticas para trabalhar com criança com TDAH e com dislexia. Quanto conteúdo eu vou passar para vocês na pós-graduação de TDAH e dislexia num módulo como esse? Então eu te convido a conhecer essa pós-graduação e eu quero te ver lá como meu aluno. Eu quero que você fale, professora, eu participei daquela atividade, eu participei daquele congresso e estou aqui nessa sua aula. Eu vou ter maior prazer em revê-los, né, na aula. Aqui, desconfigurou um pouquinho a letra com a imagem, mas dá pra gente ler, né? Que finalmente a gente formou o nosso kit. Nós tivemos o quadro de atividade pro dia a dia, né? Então não mais quadro de rotina, não mais coisas pesadas, né? Eu vejo alguns combinados que a escola faz, algumas escolas têm que ir ali, quadro de combinados ou quadro de regras, é tudo cheio de não pode gritar, não pode andar, não pode correr. Eu, quando trabalhava na educação infantil, eu orientava meus professores que eu falava assim, não pode ser um quadro de regras, né? Tem que ser um quadro de ações, quadro de atitudes. E não pode ter tudo isso de não. Então, assim, pode correr no pátio. Gente, tem que ter um lugar na escola que a criança possa correr. Pode gritar no parque. Pode, claro, o parque é pra isso. Posso jogar o lixo no lixo. Posso sentar corretamente na minha cadeirinha. Então são coisas que, faladas de forma diferente, repercutem no nosso cérebro. E o nosso cérebro aceita melhor. Eu tô falando que eu posso gritar. É igual eu falei no consultório. Pode brincar com todos os brinquedos? Claro que pode. Temos algumas regras, uns combinados aí. Mas pode, claro que pode. Então esse cérebro assimila esse pode de forma melhor do que o não. Eu poderia responder, eu posso brincar com todos esses brinquedos? Não, claro que não. Nós vamos brincar quando eu determinar a hora, né? Olha, fechando a porta. Não, claro que não. Não pode gritar na escola. Claro que pode, porque eu vou gritar no pátio. Então, ó, vocês percebem? Tem essa percepção da mudança? Então, formando o nosso kit, nós temos esse quadro de atividades do dia a dia. Nós temos a teoria do check. Lembra da teoria do check? Cumprir, check, prazer, alegria, motivação. Tem o passo a passo, fazer a criança entender que trabalhar em etapas é, sensacional. Controla a minha ansiedade, eu vou atingindo pequenas metas e eu consigo finalizar aquilo que eu me proponho. Usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, as fotos, os alarmes, as agendas. Trazer, né, essas habilidades através das histórias, dos jogos e das brincadeiras. Olha que gostoso ter toda essa dinâmica para poder ajudar. Então, monte aí o seu kit. Dentro daquilo que você precisa. Eu tenho na minha sala de aula um aluno com TDAH. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Né? Quais habilidades eu posso treinar nele? E, gente, essas habilidades que eu trouxe para vocês hoje não é exclusivo da criança com TDAH. Se você traz essas propostas para sua turma toda, você vai ter crianças com habilidades mais treinadas, com maiores capacidades. Então, não é específico. Eu especifico muito porque eu trabalho no consultório com algumas crianças nesse caso. Mas vocês, quem está numa sala de aula, consegue realmente trabalhar com as crianças com as outras habilidades. Então, o que nós temos que pensar? Né? A dica aqui que fica para o nosso final. O olhar para o aluno, pensando nas suas necessidades, que faz toda a diferença. Acolher, respeitar, ajudar e construir. Então, isso a gente faz, né, à medida que a gente tem o conhecimento também. Né? Quanto mais conhecimento eu tenho sobre assuntos específicos, quanto mais eu me torno especialista, mais eu tenho condições de treinar as habilidades em mim, em primeiro lugar, que foi o que eu fiz quando eu comecei a estudar as funções executivas. Treinei muitas das habilidades em mim para poder escrever o livro e orientar professores e pais e no consultório. Então, eu te convido a conhecer a pós de TDAH e dislexia, que você se tornando especialista nisso, você vai poder aperfeiçoar muito o seu trabalho e realmente ajudar muitas crianças. Então, eu finalizo aqui com uma mensagem. Não espere atingir suas metas para sentir orgulho de você. Comemore e sinta orgulho em cada pequeno passo que você dá na direção delas. Não coloque na sua vida metas, distantes. Pequenas metas, mais orgulho, mais motivação, mais saberes, mais vontade de continuar. Então, a minha mensagem hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado, né? Terminando aqui, eu vou colocar o nome do livro, fiquem tranquilos. E eu também vou fazer a minha propaganda, vou colocar o meu livro aqui para vocês terem acesso também, tá, pessoal? Desejo a vocês, assim, justamente, eu vou voltar o slide, peraí. Desejo a vocês isso, né? Que vocês tenham esse olhar, comecem a perceber as coisas, porque isso faz toda a diferença. Se percebam os alunos que estão com vocês, a criança que você atende, não esqueçam deste acolhimento, deste respeito, dessa ajuda e dessa construção. E essa frase eu adoro, né? Não espere atingir suas metas para sentir orgulho de você. Comemore cada passo que você der, né? Em função do seu desenvolvimento, da sua aprendizagem e da diferença que você faz na vida das pessoas que te cercam, dos seus alunos, dos seus filhos, das pessoas que estão próximas a você. Bom, gente, terminando aqui, desejo a todos uma ótima noite. Já vou aproveitar para escrever no nosso chat aqui, tá? Alguém escreveu que nós estamos com 4.000 pessoas aqui na nossa live. Meu Deus, nós estamos mesmo com 4.000 pessoas na nossa live. Parabéns, viu? Obrigada, viu, pessoal? Obrigado mesmo por vocês estarem aqui nos prestigiando, por vocês acreditarem como nós na educação e por vocês acreditarem que compartilhar o conhecimento vale a pena. Eu tenho essa meta também, sabe? Eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente tem que compartilhar, porque a gente aprende, né? Quando por exemplo, eu estava na terça-feira dando aula, conversando com as alunas, porque são aulas participativas, as alunas estão presentes, né, estão atuando, conversam, tem uma bagagem gigantesca, né, as alunas têm essa bagagem gigantesca, e nesse compartilhamento surgiu a história do livro, da aluna falar, olha, eu tenho esse livro, eu faço isso, eu faço aquilo, então acaba dando certo esse compartilhar. Então, se você tem conhecimento, compartilhe, porque realmente esse conhecimento faz toda a diferença. Bom, estou aqui terminando, obrigado, o pessoal está aqui respondendo, acho muito importante dizer que está sendo treinado, isso é uma prática que eu uso muito, agradecimento, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, aqui... Professora, mas essas brincadeiras são feitas para a sala toda? Sim, tem algumas brincadeiras que dá para se fazer na sala inteira, com certeza. Dá para se, ou você pode dividir, no caso dos jogos, você pode dividir em grupo. Mas no caso, como eu dei o exemplo do elefantinho colorido, você pode colocar essas crianças no pátio e falar, hoje nós vamos trabalhar letras, por exemplo, na alfabetização. E aí brinca, elefantinho colorido, que letra? Letra G. Sai todo mundo correndo para procurar as letras G que tem espalhadas lá, ou objetos que começam com a letra G. Dá para se fazer sim com a sala toda.
Prontinho, chegamos ao final. Muito bom, professora, muito bom sua aula. Maravilhosa, né? Acho que desde o início nós estamos entregando muito conhecimento e com a sua aula assim, foi enriquecedora. Acho que caminha na mesma direção que a professora anterior já veio falando, a Luciana, né? Complementa muito. E acho que é isso o caminho, né? Uma aprendizagem aí que nós temos, né, muitas possibilidades de desenvolvimento dentro do TEG, do TDAH, do TOD. Né? Nós temos muitas ferramentas, o Grupo Rema, especificamente, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os nossos produtos, né? Nós temos muitas possibilidades de enriquecimento, né, intelectual para essas pessoas que estão participando aqui conosco e fica um gostinho aqui de quero mais, né, professora? Quem quer conhecer mais sobre esse assunto tem que participar conosco na pós. Assim, nós somos muito suspeitos a falar, mas é um produto diferenciado do mercado, né? Eu estava conversando com uma pessoa agora, ela falou, já fiz pós em vários lugares, mas assim como a Rema, eu nunca encontrei com profundidade, com atenção, com atendimento humanizado. E acho que é um conjunto de fatores aí que realmente faz, né, assim, um diferencial. Então fica o convite, né, professora, para quem quer aprofundar mais nesse assunto, né? Não dá para ficar só participando das lives, é lógico que a live, ela agrega muito, né? Mas é um tempo muito curto. Muito né? Após nós vamos aprofundar muito, vamos trabalhar de uma forma diferente, com interação o tempo todo. Então fica aqui o convite. Professora, muito obrigado, né, pela sua contribuição, foi um tempo muito crescimento mesmo. Para nós foi bem legal que o pessoal tá bem contente com a sua aula, então muito obrigado. Até a próxima, eu vou ficar com eles aqui agora, passar alguns recadinhos e nós já voltamos para nossa última aula da noite. Obrigada, eu que agradeço e espero encontrar essa turma toda na sala de aula, hein? Vamos lá, Legal. quero vê-los lá. Um abraço a todos, tchau, tchau. Pessoal, então, essa é a jornada de conhecimento, né, da nossa vida. Nós começamos falando sobre isso, né? Se é algo que nós não perdemos durante a nossa trajetória, o conhecimento a qual nós adquirimos. Então, quem não tem um aluno TOD, quem não tem um aluno TDAH hoje, nós sabemos que tem muitas crianças que talvez não tenham diagnóstico, mas possuem os traços. Né? E nós precisamos nos capacitar, nós precisamos entender melhor esse mundo. Né? Nós temos um lema aqui na Rema que é cada criança é um mundo. E nós, enquanto educadores, nós precisamos nos antenar, nós precisamos estar conectados, entendendo, recebendo informações, para que nós possamos utilizar a abordagem correta, para que nós possamos potencializar, para que nós possamos passar essa segurança para você. Né? Quantas vezes, talvez, no dia a dia, você se sente inseguro, com medo, pressionado, né, dentro da sala de aula, porque talvez tenha faltado algo, né, e talvez seja um conhecimento específico dentro dessa área. Então, nessa noite eu vou apresentar para vocês os dois projetos que nós estamos falando hoje, que é o TDAH e o TOD. O David vai compartilhar aqui para nós. E assim, fiquem atentos, pessoal, olha só a riqueza desse conteúdo. A primeira posse que nós vamos falar aqui é o TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e dislexia no contexto escolar. Então, nós vamos trabalhar o conceito do TDAH, o diagnóstico, intervenção, tratamento e a dislexia na infância, neuroanatomofisiologia do cérebro com TDAH e dislexia e a musicalização. Nós vamos trabalhar as características comportamentais, socioemocionais, comorbidades associadas ao TDAH, né, quais comorbidades geralmente acompanham o aluno TDAH e como a gente faz a abordagem com essa criança, as contribuições e intervenções da psicomotricidade, a psicomotricidade relacional para os alunos com TDAH e os alunos dislexos. Então, nós temos assim, TDAH, o TEA, a dislexia, né, o transtorno do processamento auditivo central do aluno com TDAH e no aluno com a dislexia. Temos mais ainda algumas disciplinas que estão na próxima página. Mas assim, isso é um pouco do nosso projeto. Nós vamos trabalhar em 360 horas, né, de muito conhecimento. Nós trabalhamos ali a TCC, né, que é a terapia cognitiva comportamental para os alunos com TDAH, os testes, uso de tecnologia e metodologia ativa na aprendizagem do aluno com TDAH, que é fundamental, né, para o desenvolvimento dessa criança. Nós trabalhamos a alimentação TDAH, TDAH e dislexia na família, dica para intervenção com o pai. Então, assim, é uma pós riquíssima em conhecimento, 360 horas de puro conhecimento. É uma pós assim, que vai te trazer toda a segurança para você habilitar, vai ser habilitado a trabalhar com uma criança com TDAH, vai saber atender dentro de uma clínica, vai saber fazer uma intervenção correta dentro da sala de aula. Então, não perca a oportunidade, né, de fazer essa especialização conosco. Algo muito importante que eu preciso falar para vocês nessa noite. Nós estamos nas últimas vagas para a turma de 2023. E por que é importante você garantir a sua vaga no ano de 2023? Porque em 2024 nós teremos reajuste. Então, nós já fechamos algumas turmas de novembro, estamos abrindo uma segunda turma com a possibilidade de desconto. E você não pode perder, são as últimas turmas que nós temos com desconto. Então, se você quiser, mande eu quero lá no grupo do WhatsApp, nós estamos abrindo o grupo agora. Nós vamos colocar, até vou colocar aqui o nosso time de consultores, se o David puder compartilhar para nós. A nossa equipe vai abrir o grupo, vai apresentar para vocês as pós-graduações. Se você tiver interesse, mande lá, eu quero. Nós vamos passar para vocês os descontos com pagamento diferenciado, desconto na taxa de matrícula, desconto na mensalidade e valores diferenciados do que tem no mercado em relação à qualidade. Vamos lá. A Andressa, a Meire, a Pamela, o Isaías, o Guilherme, o Ricardo, o Rogério, sou eu, a Priscila, a Letícia, a Júlia, o Cauã e a Beth. Esse é o nosso time, né? São os nossos consultores, são as pessoas que estão habilitadas a falar para vocês, porque com certeza nós vamos oferecer o que tem de melhor para você no mercado em relação ao valor e qualidade. Pessoal, a mais falar algo que é muito importantíssimo. Tome cuidado com o que é dado de graça, né? Que é muito barato. Né? Uma aposta que você vai pagar um valor X, né? Que nós consideramos muito barato. É claro que cada um tem a sua situação, cada um tem a sua realidade, mas o preço ele é uma consequência do valor, né? E todo valor agregado no produto, ele não está só no preço, ele está na qualidade, ele está no atendimento, ele está na veracidade da empresa, está na seriedade do atendimento em relação ao cliente, está no suporte, e tudo isso nós temos aqui com muita qualidade. Está também no modelo da pós. Né? O nosso modelo de pós é online, ao vivo, com total interação. Né? Uma pós que você tem a possibilidade de olhar nos olhos do professor, tirar dúvida, fazer essa troca de experiência, alunos de vários estados diferentes conectados, com realidades diferentes, com histórias diferentes, com vivências diferentes, e com certeza vai ser uma experiência riquíssima para você durante a pós. O próximo projeto que nós vamos mostrar é o TOD. Compartilhe dele, por favor. Transtorno opositor desafiador do diagnóstico e intervenção. Olha só, nós trabalhamos então a história do TOD no Brasil, o conceito de diagnóstico, o cérebro da criança com TOD, transtorno opositor desafiador, quais são as escalas de avaliação para esse transtorno opositor da criança, na escola, na clínica, muito legal. O TOD TEA na infância, o TOD TDAH na infância, TOD comorbidades associadas à infância. Nós vamos trabalhar assim muitas informações sobre o TOD. Não vou ler todas as informações aqui porque são muitas e vai prolongar muito. Mas olha só que projeto riquíssimo que nós vamos trabalhar na pós em TOD. Se você quiser, nós estamos com as últimas vagas da turma, porque é uma turma que iniciou agora recentemente, nós temos vagas em caixa depois. Somente em 2023, e nós temos uma condição super diferenciada para a pós-em-TOD. Então, mande eu quero saber sobre a pós-em-TOD, nós vamos passar para você, né, os valores aí, as promoções que nós temos para hoje. Os outros projetos que nós temos aqui, o David vai compartilhar. E como eu disse assim, pessoal, o grande diferencial da pós é você ter toda a interação, poder tirar dúvida, tá em tempo real com o professor, mestre e doutor que atuam diretamente na área, né, professores que são muito mais mentores do que professores que vão trazer para você uma elevação de nível de conhecimento, vai trazer muita prática, vai trazer também muita evidência científica, uma pós assim, muito linkada mesmo entre a teoria e a prática, muito equilibrada, para que você possa, né, se tornar um diferencial na pós que você escolher. A pós em aba, que é análise do comportamento aplicado na educação de pessoas com TEA e aplicador aba, né, você que já trabalha com criança autista, você já tem um conhecimento prévio sobre TEA, é muito legal você fazer a pós em aba, saber fazer análise do comportamento dessa criança. O próximo projeto que nós temos aqui, arte terapia, musicalização e contação de história no ambiente escolar. Uma pós muito legal que vai trabalhar toda a parte de criatividade, toda a parte de ludicidade, como criar objetos aí musicais, né, como criar instrumentos para essas crianças, como trabalhar música, como trabalhar arte, como trabalhar a contação de história no processo de desenvolvimento infantil. O próximo projeto que nós temos aqui
é a pós em coaching educacional, então vai te capacitar para se tornar um coach dentro da educação, tanto trabalhar com uma equipe, né, de professores, trabalhar com alunos que têm dificuldade de aprendizagem, né, que você pode desenvolver ela através de ferramentas do coaching, é muito legal. Né? Tô vendo ali que a Lúcia falou, essa que eu quero fazer, Lúcia, manda uma mensagem lá no grupo do WhatsApp e diga, olha, eu quero fazer a pós, e nós já vamos passar para você muitas informações com desconto, e com certeza você vai ser a nossa nova aluna. Vamos lá, o próximo projeto que nós temos é a educação especial na perspectiva de uma educação inclusiva no AE, quer trabalhar na sala de recursos, ou você até mesmo já trabalha na sala de recursos, não sabe lidar com um aluno TDAH, TOD, não sabe como incluir um aluno, como preparar um espaço mesmo, capacitado para que você possa atender ele com uma qualidade, com segurança, né, com inovação também no ensino, essa pós vai te habilitar isso. Nós temos também a pós-educação especial, que é o próximo projeto, também vai falar tudo sobre inclusão, né, muito legal, vai falar sobre superdotação, vai falar sobre a criança que tem deficiência intelectual. Ela é uma pós assim, que vai trabalhar do início ao fim de como inserir, né, uma criança dentro do contexto aí da educação, né, a criança dentro do contexto da educação especial, vale muito a pena conhecer esse projeto. A próxima pós que nós vamos falar aqui é a educação infantil, alfabetização e letramento. Essa pós, para quem trabalha dentro da educação básica, na educação infantil, trabalha na alfabetização e letramento, ela vai habilitar você a trabalhar dentro desse contexto. Nós temos também a Escola do Futuro, que é um projeto que nós não temos previsão de abertura no momento, então não vou falar sobre ele. A gestão escolar com ênfase em coordenação pedagógica. É um projeto que nós temos também que estamos nas últimas turmas, né? Agora é a última turma pro ano de 2023. Essa pós ela trabalha a gestão como um todo de uma escola, desde como liderar uma equipe, desde como potencializar a instituição com a qual você trabalha, como você é dono. Ela vai te dar uma base muito legal. Você que sonha em ser um gestor, você que sonha em ter a sua própria escola, ou até mesmo trabalhar como diretor. Essa pós é incrível para você. O próximo projeto que nós temos aqui é a neurociência e a neuropedagogia na educação. Né? Então, você vai entender como funciona o cérebro de uma criança, como ela aprende, né? De onde vem todo esse conhecimento. A próxima pós que nós vamos falar é a neuropsicopedagogia clínica, vai te habilitar a trabalhar no contexto clínico, vai ter todas as informações para você aplicar testes, né, dentro da educação, vai te dar todo o embasamento para que você possa ter essa vivência e toda a segurança para atuar no contexto clínico. A próxima pós que nós vamos falar é a neuropsicomotricidade, tá? A neuropsicomotricidade também é um projeto do Grupo Rima Educação, é um projeto que foi pensado pela Mara, né, e é um projeto que nós temos turmas para iniciar também agora no mês de novembro, com valores diferenciados, trabalhamos toda a base da psicomotricidade, trabalhamos também a base, né, do cérebro de uma criança em relação à parte motora, então o que o cérebro, né, ligado à parte motora, né, como isso vai funcionar, como a criança aprende, como ela se desenvolve em relação à parte motora. O próximo projeto que nós temos é a psicopedagogia, vai trabalhar a base clínica, educacional, empresarial e hospitalar. É uma pós muito legal também, com uma abordagem muito ampla. Você que tem interesse em se tornar um psicopedagogo, atuar dentro da escola, dentro da clínica, vai ser muito legal também. O próximo projeto que nós temos é o TDAH, que nós já falamos, não vamos falar novamente. O TOD também nós já falamos. Nós temos o TEA, né? Você que tem aí sala de aula, né? Não tem conhecimento sobre o TEA. Muito importante que você tenha esse conhecimento. É muito importante também que você tenha essa segurança, né? Hoje todo mundo tem um aluno TEA, todo mundo tem uma criança, né, próxima aí, com autismo, então é muito importante que todos nós sabemos incluir esse aluno, né? Saber realmente contribuir para que ele se sinta cada vez mais incluído aí na sociedade. O próximo projeto que nós temos é a ABA no contexto clínico, que é uma pós somente para psicólogos. O próximo projeto que nós vamos falar aqui também é a neuropsicologia clínica, que é um produto específico para psicólogos, tá? Nós vamos trabalhar avaliações neuropsicológicas, assim, um produto diferenciado do mercado. E a última pós que nós temos aqui é a intervenção na terapia ocupacional aplicada à educação, aplicada à criança e ao adolescente com TEA. Então, você que é terapeuta ocupacional, essa pós é exclusiva para você, ela vai contribuir muito para você que está no dia a dia aí, né, dentro da terapia ocupacional. Pessoal, é o seguinte, eu vi que tem algumas pessoas falando da lista de frequência, nós já vamos liberar, tá? Não sei se é a primeira vez que vocês estão participando, mas a lista de frequência é liberada sempre durante a aula, sempre foi liberada, nós nunca deixamos de compartilhar aqui, então eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, vai ser liberado, né, ainda hoje, né, durante a aula, então fiquem tranquilos, né, nós vamos honrar aqui com o que nós combinamos com vocês, vai ser liberado. Vi que tem algumas pessoas que questionaram, né, nós apresentamos aqui os nossos projetos de pós. Nós oferecemos tudo isso aqui gratuitamente para vocês. Claro que nós aprendemos vocês também. E como qualquer empresa, nós precisamos vender os nossos produtos, né? Você não é, claro, obrigado, né, a adquirir um desses produtos, mas nós vamos utilizar, sim, isso aqui para ofertar os nossos produtos. E aí, se você tiver interesse em elevar o seu nível de conhecimento, elevar o seu nível, né, de capacitação, né, nós estamos aqui à disposição para atender. Mas nós não vamos deixar de falar dos nossos produtos, tá bom? Então que isso fique bem claro, todas as lives nós vamos falar, porque é isso que transforma a nossa educação, é isso que contribui para o crescimento de muitas pessoas. Talvez você não tenha interesse, mas nós temos milhares de pessoas que estão participando aqui, que têm interesse em se tornar um profissional melhor, se desenvolver de uma forma melhor, então acho que você tem que respeitar essa pessoa que tem interesse, certo? E eu gostaria de convidar aqui agora a professora Luciana para voltar novamente aqui, para que ela possa compartilhar mais conhecimento conosco. Professora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos partir aqui agora para o final da nossa live, né? A professora Luciana vai dar sequência já em relação ao assunto, né, abordado de hoje. E eu vou pedir pro David, o David já compartilhou ali a lista de frequência, né? Vai ficar liberado por 20 minutos. Então, se você não preencheu a lista de frequência, faça isso enquanto nós estamos conversando aqui. Na sequência, depois esse link não fica mais, né, ativo. Então, aproveite agora, faça a sua lista de presença aqui, já vai ter sua presença nessa noite para que amanhã você possa retirar o seu certificado, certinho? Professora, fica à vontade, nós voltamos 9h40 para finalizar a nossa aula hoje. Tá ótimo. Obrigada, Rogério. Pessoal, tô aqui de novo. Agora eu vou falar de um assunto que, com toda certeza, todo mundo que é da educação, que está dentro da sala de aula, vai se familiarizar, vai se identificar com as coisas que nós vamos apresentar nesse momento, tá certo? Bom, eu vi agora que vocês estão aqui efervescentes no nosso chat, né? Estava aguardando o link já foi divulgado. Façam as inscrições aí de vocês, para que vocês também recebam um certificado. E vamos lá. Obrigada aqui, eu já vi que tem algumas alunas aqui no nosso chat. Pessoal, as nossas pós-graduações, elas têm um diferencial que nós consideramos assim de grande valor, que é essa interação com o aluno. Então, na pós do Rema, vocês não ficam desamparados. Né? Uma pós que o tempo todo o aluno está conversando com o professor, está retirando dúvidas, está, inclusive, trazendo ali considerações. Então, a gente pode garantir a vocês que esse intercâmbio professor-aluno, matéria, conteúdo, ele é muito bem elaborado e sempre muito compartilhado com os alunos. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o esgotamento dos professores frente a alunos com dificuldades de aprendizagem. Nesse caso aqui, a gente vai enfatizar o TOD. Entretanto, né, eu vou iniciar o nosso segundo momento falando um pouquinho sobre a saúde mental dos professores. Bom, acabamos de sair de uma pandemia, né, parece que já faz muito tempo, mas não faz, gente. A gente faz pouquíssimo tempo que saímos aí, 2022, encerramos o ano da pandemia, e ele deixou muitas marcas. A docência talvez tenha sido a categoria profissional, exceto a saúde, enfermeiros, médicos, técnicos que ficavam dentro dos hospitais. Temos toda certeza aí por pesquisas já divulgadas que os profissionais ligados à educação sofreram muito nesse período pandêmico.
Bom, em 2022 foi feita uma pesquisa sobre a saúde mental, né, dos nossos educadores. Foi divulgado aqui pela Nova Escola e o instituto que fez essa pesquisa chama Instituto Ame Sua Mente. Então, só para dar referência de onde essa pesquisa saiu. Aqui, a gente tem uma distribuição por região. Então, olhando, né, como os nossos professores se sentem distribuídos nos territórios brasileiros, nós temos aqui quantos consideram a saúde mental ruim ou péssima. Então, vamos olhar aqui quais são os que estão piores. E a gente tem uma concentração no Sul, e aí, né, pega aqui o pessoal dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região Centro-Oeste, também bastante afetada pela questão da saúde mental, e vem seguida aí pela Sudeste, Nordeste e Norte. Tá? Então, considerando aí essa sequência de estados, onde a gente tem essa saúde mental dos educadores considerada aí bastante afetada. Aqui, nós tivemos uma porcentagem, né? Essa pesquisa foi realizada diretamente com mais de 600 professores, e esses carrinhos aqui, né, esses emojis, eles também trazem dados bastante importantes. Então, vejam só, 45% dos entrevistados colocaram a sua saúde mental em maneira regular. Ou seja, eles consideram que hoje, né, hoje não, no caso de 2022, a saúde mental deles concentravam-se como regular. Então, não estava muito longe de ser ótima, né? Ótima só 4% considerou. A gente até teve um número elevado aqui com relação a boa, mas regular, ruim e péssima também tiveram porcentagens significativas. E por que será que os professores são uma das classes, uma das categorias profissionais mais afetadas? Primeiro que a gente tem uma série de fatores que vão incidir sobre esse estresse. E o que é o estresse, gente? O estresse é um conjunto de sintomas. Né? Quando a gente, claro que existe uma banalização do termo, nós utilizamos muito a palavra estressado. Hoje eu estou estressado. Mas não necessariamente quer dizer que você está num quadro de estresse. Um quadro de estresse ele é considerado uma doença. E o estresse que é derivado do trabalho, a partir de 2022, a gente já teve essa inserção desse estresse que se chama síndrome de burnout. Né? Não é burnout, é burnout, que vem do inglês, que é queimar até o fim, né? A exaustão. Então, esse estresse, que é um quadro sintomatológico, que tem uma série, né, de sintomas, de problemas de saúde, de problemas psíquicos, que, né, de um certo modo, estão afetados, isso sim chama-se estresse. Né? E a categoria docente, ela é muito exposta a essa condição de estresse. Por quê? Porque a gente tem ambientes conflituosos, então pensando em alunos com TOD, ou mesmo alunos que tenham diagnósticos diferentes, né, por exemplo, alunos com TEA, TOD, TDAH, alunos que podem vir, né, que são mais agitados ou que são mais agressivos. Dentro de uma sala de aula, nós fazemos gestão de pessoas o tempo todo. Nós tentamos administrar vários modelos de personalidades. Temos crianças muito diferentes. Então, esse ambiente certamente será conflituoso exatamente por essa diversidade. Nós temos pessoas que pensam diferente, que vêm de famílias com culturas, com modelos de educação diferentes, concentrados num único lugar. É igual família, né? Enfim, quando a gente junta a família do marido com a família, né, com a nossa família, muitas vezes isso dá uma confusão danada, não é mesmo, gente? Mas e por quê? Porque são pessoas que são criadas aí em ambientes muito diferentes, né? Que chegam ali com maneiras de pensamento diferenciados. Outra condição que nos causa essa situação de estresse, a exigência. O professor, ele fica em sala de aula, ele se dedica fora da sala de aula a construir, né, todo o seu material, a trazer ali para o seu dia a dia atividades que tem que compor. Oi, Rogério. Tudo bem? Oi, tudo bem? Trabalhar rapidinho. Só para avisar o pessoal, o primeiro link tinha dado um errinho, então não estava abrindo a lista de frequência. Agora já está liberado, o David liberou de novo a lista de frequência. Podem fazer, pode parar que está dando certo, tá? Nós fizemos o teste aqui, está tudo funcionando. Então a primeira lista não funcionou, agora liberamos de novo, está rodando, certo? Então não deixe para fazer depois. Só para avisar, porque como deu erro na primeira, né, às vezes o pessoal fica achando que não vai abrir, mas já está liberado. Aproveitem para preencher a lista de frequência de vocês. Tá ótimo, Rogério. Obrigada pelas informações. Então, pessoal, voltando aqui, né? Essa autoexigência, quer dizer, o professor trabalha 7 dias na semana, tem professores que trabalham manhã, tarde e noite, esse excesso de carga horária, né? Salários nem sempre compatíveis com a jornada, as tarefas que existem aí de reuniões, de planejamento, né? Dos próprios programas individualizados que precisam ser construídos para crianças, né? Dentro aí da inclusão. Problemas de relacionamento com os estudantes, né? Entre os estudantes, no caso aqui, né? Quando a gente tem crianças com diagnóstico de TOD, tende a ser uma sala mais conflituosa, sim, né? Até porque essa é uma das marcas do TOD. Muitas vezes esse acúmulo, então, de atividades, tentando segurar, na verdade, né? O professor acaba tendo uma série de outros compromissos em outras escolas, é muito difícil um professor que trabalha numa escola só. Então, tudo isso é uma série de fatores que ele precisa administrar no seu dia a dia, e vai exigindo, que a professora Débora falou muitíssimo bem aqui, das nossas funções executivas, porque a gente termina um dia de trabalho como professor exaurido. Por que a gente fica tão cansado? Porque a gente faz tanto uso, né? A gente gasta aí glicose, a gente faz uma série de gasto energético, literalmente, gente, do nosso intelectual. Né? A gente faz muito uso do nosso intelectual. Então a gente termina um dia muito cansado, porque o tempo todo nós estamos fazendo uso, inclusive, das nossas funções executivas. Nós estamos planejando, organizando, tendo ali a necessidade de tomar decisões rapidamente, a nossa atenção. Uma coisa extremamente importante aqui para falar sobre aspectos atencionais é que é uma função cognitiva extremamente sensível ao estresse. Então, muitas vezes, chegam ao consultório, sim, uma hipótese de TDAH, que, na realidade, não é um TDAH, é um quadro de estresse. E dentro desse quadro de estresse, você tem uma ansiedade elevada, e isso faz, então, inclusive, que o profissional sinta-se desatento, né? Mostre uma desatenção, uma desmotivação, isso tudo vai acarretando aí dificuldades no dia a dia. Então, esse quadro, né, tendo em vista aí tudo isso que foi dito, todos esses fatores, por isso que os professores são um alvo aí de situações e de uma condição de estresse permanente. O estresse ocupacional, gente, ele, né, diz respeito a respostas tanto fisiológicas, bioquímicas, emocionais, que vêm, né, em decorrência dessas exigências. Então, quando a gente está falando aqui de respostas, por exemplo, bioquímicas,
Sabemos que, num quadro de estresse, nós temos cortisol, que é um hormônio ligado, né? Todos os dias a gente precisa de uma dose de cortisol para que a gente tenha energia, mas quando o nosso corpo entende que ele precisa liberar cortisol o tempo todo, porque essa pessoa vive em alerta, vive em estado de tensão,